Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Construtora. Estamos falando sempre de notícias para vocês, do mercado imobiliário, sobre liderança, sobre mercado de trabalho, sobre a nossa área e sobre diversas áreas que a gente acredita ser importante poder divulgar informação. Hoje estamos num formato muito bacana, muito legal, tá? Trouxemos Gustavo, que além de ser nosso parceiro, é economista e professor da Federal. Vamos falar sobre um assunto que, se fosse para Mariana ficar falando aqui sozinha, esse podcast ia ter que durar 24 horas, que é sobre investimento e mercado imobiliário. A gente fez questão de trazer Gustavo, né, porque, por ser uma pessoa de fora da empresa, necessariamente de fora do mercado, para que possa ter informações técnicas, informações que agreguem a questão do investimento em imóveis, tá? Porque sempre que eu tento falar sobre investimento, eu falo como construtora, eu falo como empresa. Mesmo que eu tente não falar só da Pernambuco, eu falo como empresa. Querendo ou não, somos uma construtora incorporadora e eu tenho que, obrigatoriamente, defender o meu produto. Então, o dia de hoje a gente vai falar sobre mercado imobiliário, sobre mercado financeiro. Espero tirar todas as dúvidas, né, assim, no nosso bate-papo. E trouxemos também 2 experts no mercado imobiliário também, que trabalha aqui com a gente na Pernambuco. E vamos lá, cada um se apresentar. Primeiro você, o grande convidado do dia. Grande convidado, Gustavo. Fale um pouquinho aí da sua vida. É isso, Mariana. Primeiro eu agradeço o convite. Eu acho que é um prazer estar aqui e falar um pouquinho. Se eu puder esclarecer e facilitar o entendimento, fico bem feliz. Então, agradeço bastante. Eu sou economista. Fiz mestrado e doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, e hoje sou professor na Universidade Federal de Pernambuco. Eu faço pesquisa ciência de dados, então eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje, investimento em mercado imobiliário, olhando muito como é que a gente pode trazer análise de dado para a questão de investimento, né? Você ouve falar bastante aí em quant fund, o pessoal investindo quantitativamente no mercado financeiro, como você menciona, mas a gente pode trazer essa ciência para o mercado imobiliário também, né? O que eu acho que pode ser interessante. Gustavo, as pessoas escutam as palavras e não sabem o que é que significam, né? Ficam, taxa subiu, o que é que isso significa para a vida da pessoa, né? Selic, inflação. E, de repente, a ideia nossa aqui é que as pessoas possam, pelo menos quando escutarem, poderem saber o que estão escutando, o que é que aquilo ali impacta na vida delas e no investimento em imóveis. Espero que a gente consiga aí ajudar. Obrigada, pela presença. Isso, eu que agradeço. E você, Franklin, nossa segunda vez juntos. Segunda vez, né, Mariana? Dessa vez, falando de um assunto aí bem interessante. Difícil falar com um professor junto, que ele vai me corrigir aqui, né? A gente tem até medo de falar, né, Franklin? Né? Meu Deus, será que eu vou falar alguma coisa, né? Que o professor vai ficar aqui fazendo ponto. Eu atuo na área financeira há 25 anos, né? Em empresas privadas e hoje no mercado imobiliário há 15, né? E a gente veio comentar um pouquinho dessa questão de investimento, né? A gente acredita muito que o mercado imobiliário, a posse dos imóveis, ela é o melhor investimento, não só porque a gente trabalha na Pernambuco, mas porque a gente acredita que esse investimento ao longo do tempo, ele, se comparado com outros tipos de investimento, ele vai ganhar facilmente ao longo do tempo, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, dessa experiência que a gente tem com esses imóveis aí ao longo dessa jornada. Nossa jornada. Você, Tani, se apresente. Tani Rufino, superintendente comercial e marketing da Pernambuco. E se depender de mim, né, para falar sozinha nesse podcast. Duas marqueteiras. Pois é. Imóveis é o melhor investimento, então não vai ter nem discussão. E todo mundo vai sair daqui provavelmente com muita informação, né? Porque Gustavo é um convidado, assim, que tem muitos dados para oferecer, muita informação. E se depender de mim e de Mariana, vai sair todo mundo apaixonado pelo mercado imobiliário, né? Exatamente. Ninguém vai botar deixar o dinheiro em mais lugar nenhum, só no mercado imobiliário. Então, vamos lá, Gustavo. A gente pode começar do começo, né? Essa história começar do começo. Vamos puxar pelas informações, assim, de nome, né? De nomenclatura. Por exemplo, vamos lá para o bem básico mesmo. O que é uma taxa Selic? Vamos
Vamos para Começando do começo. Começando do começo. Economia 101, né? Mas chama... Economia do zero. É interessante. A taxa básica de juros, como a gente chama, né? Que é a Selic, que você menciona, acho que é bom falar para o público. É a taxa que o governo, né, que na verdade o Banco Central, que é um ente independente, nem é governo, né, na verdade deveria ser uma instituição completamente independente, eles decidem, né, eles tomam a decisão de definir qual a taxa básica de juros da economia. Então, isso é uma decisão que, na verdade, nem é só prerrogativa do presidente do Banco Central, mas entra uma comissão diretora, analisa um monte de dados, eles têm um modelo lá... Então, eles têm o poder de mexer essa taxa. O poder de mexer na taxa de juros. Eles têm um modelo que chama Samba, por curiosidade, se vocês sabiam, né? É Samba. É uma sigla, obviamente, para um modelo econômico, mas é o modelo Samba. E eles utilizam um monte de dados da economia para definir a taxa básica de juros. Agora, qual é o impacto dela no nosso cotidiano? Acho que isso é importante a gente frisar. Ela impacta a decisão de investimento, obviamente, porque o teu dinheiro é remunerado de acordo com a taxa básica de juros. A gente nem ouve falar muito assim no dia a dia, né? Geralmente ouve falar em CDI, que é os juros CDB, interbancários, né? CDB, é tudo regido pelo CDI. Mas tudo isso é baseado em cima da taxa Selic. E a taxa Selic, ele afeta o nosso cotidiano de várias maneiras. Por exemplo, se você eleva a taxa Selic, significa que o teu dinheiro ele é remunerado com maior montante, né? Aquilo que tu deixa no banco. Então, você bota lá numa renda fixa, numa aplicação financeira, ele é remunerado de acordo com a taxa de juros. Quanto maior essa taxa de juros, mais as pessoas são propensas a deixar o dinheiro dentro do banco. Obviamente, e não investir em outra coisa. Isso faz diferença para quem tem dinheiro na poupança? Com certeza. A poupança, ela é, na verdade, para quem tem dinheiro em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ou para quem tem dinheiro em nenhum lugar. Porque imagina o seguinte, a taxa de juros, se ela afeta a tua decisão de colocar o dinheiro na poupança, ela afeta a decisão de investidores estrangeiros trazer o dinheiro para o país. Então, se o governo paga mais, ele remunera mais aquele dinheiro, eu tenho investidores estrangeiros trazendo dinheiro para dentro do país. O que é que isso faz, por exemplo, com o dólar? Ele abaixa a paridade do dólar com o real. Então, fica mais barato, porque a gente tem mais dólar disponível no mercado, então o dólar cairia, por exemplo, de 5 para 3. Estou dando um exemplo. Isso tem efeito sobre a nossa vida cotidiana, porque a gente consome dia a dia produtos importados, né? Produtos que vêm de fora, ou produtos que são semi-importados, que têm componentes do exterior, e isso deixa a nossa vida, produtos mais baratos, etc. e tal. Então, isso tem diretamente... Está diretamente relacionado com a inflação, que é a alta dos preços, né? Então, a inflação e a taxa de juros, elas se contrabalanceiam. Por que o governo aumenta a taxa de juros? Era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar isso, porque as pessoas escutam muito na mídia. Os juros subiram, né? Os juros... A pessoa fala, o que isso tem a ver comigo, né? Que sai muito na mídia. Os juros subiu... E o que isso tem a ver com a inflação? Porque normalmente está relacionado à inflação. O que tem a ver com a vida da pessoa? Porque às vezes a pessoa, o juros subiu sim, mas... Era 7, passou para 8, era 8, passou para 9. Isso é bem fácil de explicar. Vê, imagina que essa xícara eu queira te vender por R$10, tá? Aí você diz, poxa, é uma xícara, custa 5, eu compro por 10, não sei. Imagina que todo mundo tem aqui uma dotação de dinheiro, né? Você tem R$100, R$100. De repente eu pego e digo, eu vou dar 1 milhão a cada um. E agora eu digo, eu quero vender agora por R$100. Possivelmente vocês vão comprar por R$100, porque R$100 em cima de 1 milhão é um nada. Então, o preço subiu, porque vocês têm mais dinheiro em mão. Ou a circulação financeira também aumenta, né? Então, quando a circulação aumenta, a velocidade da circulação monetária aumenta, os preços tendem a subir. O que é que você faz quando você aumenta a taxa de juros? A gente acabou de discutir aqui que você coloca as pessoas para investir, para deixar o dinheiro na poupança, porque ele está rendendo mais, você está tirando dinheiro do mercado. Quando você tira dinheiro do mercado, a circulação... As pessoas preferem a circulação de valores, ela diminui, os preços vão parar de subir. Com a queda da taxa Selic, não vai valer a pena manter dinheiro em banco.
né? Então, como é que você vai rentabilizar o seu dinheiro? Você vai rentabilizar colocando ele na economia, colocando ele em projetos. Você tem que produzir para poder receber. Investimento. Não só cruzar o braço e deixar o dinheiro deixa no banco parado, né? Consequentemente, essa taxa Selic chegou no menor patamar de todos os tempos, né? 2% ao ano, lá no final de 2021, quando ela começou, de 2020, e depois ela voltou a subir novamente por causa disso que você está explicando, da inflação que começou a subir, e o governo precisou puxar a rédea para não deixar ela descolar, né? E puxou muito antes, né, Gustavo? Puxou bastante, exatamente. Quando os preços começam a subir, então vê que é um triângulo ali, né? Então você tem a taxa de juros, tem inflação e tem investimento. Isso tudo está interligado, né? Então, para talvez finalizar, não me alongar demais, a sua pergunta inicial é o que é que isso tem a ver com o nosso cotidiano? Tem tudo a ver com o cotidiano, né? Para quem tem dinheiro investido, para quem não tem dinheiro investido. Então, a taxa de juros, ela regula a nossa economia. Tá? Então, acho que é super importante. Então, com a taxa de juros mais alta, naturalmente, a inflação tende a cair. A gente já está vendo isso, Mariana, né? Nos últimos 2 meses, agora a gente já vê uma deflação mensal. Então, é natural que, como a gente falou, que se é o Banco Central ou o presidente do Banco Central que vai decidir a taxa, né, essa comitiva, essa comissão tal, que vai definir. O samba, que vai definir. Essa eu não esqueço nunca mais. Então, é natural que quando ele queira que suba, é exatamente para que a inflação dê uma baixada, né? A turma pare lá de consumir diminua a quantidade de dinheiro circulando no mercado. Se diminui a quantidade de dinheiro circulando no mercado, as pessoas vão tender a deixar o dinheiro parado no investimento. E os preços tendem a não subir. Porque diminui Isso. É uma das ferramentas. Você vê que hoje foi publicado aí o IPCA, né, menos 0,71. Pela primeira vez na série histórica desde 1993. Né? O menor valor. Né? O menor valor. Por um acaso eu mexi no Instagram, a primeira coisa que apareceu, acho que alguns jornais já estavam saindo isso. Uma parte disso é Selic e a outra parte são as ações do governo em cima de energia. Pra quem aproveita e explica pra gente o que é IPCA. IPCA Vou fazer esse papel, tá, gente? Gustavo vai me ajudar também aí, mas o IPCA, ele é um índice, todo indexador, ele é uma cesta de produtos, né? Então, a gente mede a variação todos os meses. O IPCA tem IPCA 15, IPCA 10, que é medida a 10 dias, 15 dias e a 30 dias do mês, né? E a variação de itens específicos. O que é que pesou nesse IPCA para ele ter essa redução? Obviamente, também ajudado pela Selic. É justamente energia elétrica, né? Que baixou em 22 estados, né? Pernambuco foi um dos que mais baixou, inclusive, porque o ICMS caiu de 22 para 18. Conta, eu também senti na minha. Senti na minha conta. Eu achei que eu estava economizando, eu fui enganada. Eu cheguei a parabenizar meus filhos. Minha gente, muito bom, pessoal. Muito bom, conseguimos reduzir a conta da energia. E a outra medida em cima do preço dos combustíveis. Né? Sim, verdade. Então, tanto na aviação, passagem aérea baixou, né? Quanto na questão do transporte, frete, baixou também. Porque, veja, o que existe hoje no mundo quase como um todo é uma crise energética em todo canto. A decisão do país, do Brasil especificamente, não fazendo nenhuma apologia a nenhum tipo de partido e etc., mas a decisão do país de subir essa Selic lá atrás, ela foi muito importante, aliada a essa política de preços, né, dos combustíveis e de energia, essas pressões que o Congresso, junto com a Presidência da República, conseguiram imprimir, né, para ter esse resultado, e por isso que o Brasil está um pouco melhor do que os outros países. Verdade. E entrando nessa coisa de sigla, né, de índices, existe o índice que é o da nosso mercado, que é o INCC. Né? E eu vejo que muitas pessoas, tanto cliente ou corretor, não entendem muito, falam que é corrigido pelo INCC, mas não sabem muito o que é o INCC, né? O que Por que ele paga o INCC? Por que o cliente paga o INCC? Por que o cliente que compra na planta paga o INCC? Isso, e o que seria, né? Como é que é composto, já você, né? Como é que é composto um índice? De que é composto um índice? Perfeita a pergunta. Vamos fazer um paralelo com a inflação e com o IPCA que a gente estava discutindo. Acho que Franklin trouxe bem. Como é que é medido o IPCA? O IPCA é um índice de preços ao consumidor, né? Então, é o nível de preço que você enfrenta. O que eles fazem para compor esse índice? Eles pegam uma cesta de bens, uma cesta média do consumidor brasileiro, e eles pegam os preços ali, né? Feijão, arroz e tal, e medem a variação desses preços. Então, é essa variação que vai te dizer o IPCA. Né? O IPCA, então, vai te dar o quanto os preços estão subindo desses itens.
E aí é super interessante a gente mencionar isso, porque o IPCA que eu enfrento é diferente do IPCA que você enfrenta, que é diferente do IPCA que Tânia enfrenta, que é diferente do IPCA que Franklin enfrenta, porque nós consumimos produtos completamente diferentes. Cada um tem um. Mas no Brasil a gente tem o IPCA, que é uma taxa básica que rege ali. É como se fosse um caminho, né? Para dar um caminho, exatamente. O INCC é um índice, tá? Por exemplo, isso que você falou, bebida, né? Bebida, quem bebe, esse IPCA agora foi 3% de aumento. Ó, pra aí, Franklin tá acompanhando. Principalmente se for na cerveja Heineken. Né? Exatamente. Aí você já vê logo que tá ruim. Teve uma sobretaxa no gin, né? Pois é. E nos acompanhamentos do gin. Exatamente. Aí, por isso que ele tá falando que isso impacta diferente para cada classe. Pra cada do consumo, né? E como a gente é impactado diferentemente pelo IPCA, o mercado imobiliário ele é impactado diferente também, né? Então, imagina, do ponto de vista do construtor, ele tem que comprar matéria-prima, ele tem que comprar cimento, ele tem que comprar um carrinho de mão, ele tem que comprar uma britadeira, e aí vocês entendem mais do que, obviamente, dos insumos. Mas esses produtos, eles têm uma variação também. Então, não é justo que eu reajuste um valor por um índice de inflação de consumo de produtos. Se eu estou comprando produtos que não é feijão e arroz que eu estou usando para construir. Faz parte daquela cesta, né? Então, é por isso que uma cesta específica. É uma cesta e é isso. É a cesta básica do construtor. Do construtor. E é por isso que o índice chama INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Aí vou fazendo a relação, né? O sal seria o quê? Tipo, o cimento. Não, o sal vai ser o gesso. O gesso. O ferro é o feijão, né? Porque tem que ter. E é mais caro. Tem uma particularidade do INCC, ele é medido em 7 capitais apenas, nessa variação, nessa cesta de produtos. Sim, Recife está inclusa, né? Se você observar a série histórica, sempre maio e junho são meses em que ele alterna para mais sempre. Por quê? Porque são os meses de dissídio na região sudeste, que é onde a gente tem o maior volume, né, de mão de obra. Salarial. Então, sempre, todos os anos, maio, junho, ele dá uma subidinha e depois cai. Aí, informação importante, hein? Se sentiram aí o INCC dar uma balançada recentemente, é por causa disso. Dissídio da região sudeste. E a gente falando sobre isso, Gustavo, me veio à mente, sem citar nomes, né, assim, de empresas do mercado imobiliário. E a Pernambuco sempre foi questionada por que ela não trabalha nesse formato de financiamento que chama-se hoje, né, bem coloquial, chamado de financiamento na cabeça, né, que é da incentivo à produção, que a empresa já tira o financiamento do início da produção da obra e o cliente já compra com financiamento atrelado à unidade. E a vantagem que o cliente tem, por que a gente é questionado? Porque o cliente só paga 10% do valor do imóvel e já financia 90% do imóvel. E o mercado, de alguma forma, pergunta por que a Pernambuco não trabalha assim? E, neste caso, a empresa decide não trabalhar assim porque o valor financiado pela Caixa, nesse caso, é fixo. Não é reajustado. Então, o valor que a empresa vende e o valor que a empresa cobra não pode sofrer INCC. Então, a gente entende que é um risco para a empresa, né? Mesmo que o cliente possa, poxa, eu estou pagando um valor fixo, estou pagando só 10% do imóvel, vou pagar 90% de financiamento. Para a empresa, fica o risco 100% para a empresa, né? E a gente entende que o cliente tem que entender sobre isso, que de repente não é uma vantagem tão grande, ele faz uma vantagem só porque vai desembolsar pouco, mas ele não está vendo o risco que ele está correndo, a empresa está vendendo um imóvel que vai entregar em 3 anos. Acabar o fôlego no meio do caminho. Isso. Esse é o problema. Essa coisa que a gente não quis ainda entrar nesse formato, né, de venda, porque o risco fica todo para a empresa e o cliente não enxerga. O cliente quer receber a unidade dele pelo preço que ele pagou. Comprou por 200, vai pagar 200. Uma coisa, eu enxergo o INCC hoje, que entendo um pouco mais do assunto, né? Que sei o que compõe, qual o motivo, qual a razão dele existir, como algo que garante a segurança do cliente também. Acho que você está equilibrando, porque né? existe um equilíbrio, né? Existe um equilíbrio da relação, né? Do que acontece na economia, no mercado.
e do que a empresa está cobrando para o cliente. É uma coisa totalmente... É uma cesta que existe, ela é regulamentada, né? Então, assim, existe uma segurança de que aquela empresa está sendo remunerada por aquele investimento que ela está fazendo e de porque que ela o cliente... também vai comprar o produto. Exatamente, por de essa mesma qualidade. Porque correção. senão, o que acontece? Se uma empresa ela é séria e ela constrói com qualidade, ela vai buscar sempre os melhores produtos, os melhores fornecedores, os melhores funcionários, né? Que tudo isso faz parte de uma cadeia de valor. Então, se aumenta o valor e esse valor não é repassado, né, de acordo com a regra para o cliente, o que vai acontecer? A empresa vai ter que abrir mão de valor, né? Vai ter que abrir mão de qualidade no produto, vai ter que abrir mão de uma série de coisas que são importantes para a entrega final, né? Então, assim, um dos princípios, né, da Pernambuco, que é a questão da gente ter a entrega como nossa busca pela excelência, pela experiência do tá cliente. dizendo, no meio do caminho pode perder o fôlego. Exato. E para você continuar a obra, você vai ter que abrir mão, às vezes, de marca, né? É uma garantia, de qualidade, né? É uma garantia. Se a gente quer ter uma boa entrega, nós temos que ter um bom caminho. Eu escuto muito isso, sabe, Gustavo? Não, porque aqui não tem INCC. Aqui eu tô comprando, mas o cliente não tá pensando... A empresa tal cortou INCC, pelo amor de Deus. É um risco. Não pode acontecer, isso é um risco. Eu diria a empresa mais pode ficar no meio do caminho, né? que se você... O INCC hoje, né, principalmente nesses últimos 2 anos, ele não equilibrou nada. Ele desequilibrou menos. A conta é essa. Por quê? A gente teve ano passado mesmo, 3 reajustes consecutivos de aço. E aí, aço, Verdade. a gente sabe que Cimento a gente tem também, poucos né, fornecedores. Cimento, tubos e conexões. Tem um rol enorme, entendeu? Então, para quem não usa INCC, o risco dobrou. Muito alto. Isso. Dobrou. Muito né? alto. Se você pegar, por exemplo, estava comentando isso um pouco antes, você tem hoje, depois das 2 crises, mais ou menos uma conta aí, 700 a 750 CNPJs de construtoras fechadas no país todo. Né? Então, são construtoras que pararam no meio do caminho. Porque e o consumidor ficou viável. também, né? Claro. Se botar aquela conta média aí, 10 famílias, 15, 20 famílias por empresa, você vai chegar aí numa conta de quase 100 mil famílias. Que foram afetadas. Que foram afetadas, que é muito mais até do que quando a Encol quebrou lá atrás. Né? Então o risco é muito grande. Eu acho que Tani resume quando ela fala parceria. Acho que quando você compra um imóvel, você está, de qualquer forma, não é se tornando sócio, porque não é uma sociedade formal, mas você está tornando-se parceiro daquela construtora, da pessoa que está construindo. Né? Então, a gente tende, né, as pessoas agem, e é uma coisa que a gente estuda muito em economia também, em benefício próprio, né? A gente sempre está buscando, chama teoria dos incentivos. Se eu tenho um incentivo para ganhar ali, eu vou assumir e tal. Então a gente sempre quer ganhar. Então eu quero, obviamente, a estabilidade, eu quero pagar uma taxa fixa, mas eu preciso olhar o outro lado também, né? Na verdade, quando você compra um imóvel de alguém, você primeiro tem que saber se aquele imóvel vai ser concluído. Não adianta nada você comprar um imóvel e pagar uma taxa fixa e no meio do caminho a empresa dizer, ó, não consegui terminar. A vantagem foi só na compra, mas não consegui terminar porque o INCC subiu lá em cima e a gente tem um contrato aqui que está pagando taxa fixa e agora pipocou uma guerra, estou dando um exemplo, na Ucrânia, que afetou o preço do aço e eu não consigo mais concluir a obra. Então, não adianta de nada. Os dois perderam, né? Então, a gente tem que pensar... É uma relação perde-perde, né? Perde-perde. Na verdade, os dois perdem. A gente vai para o equilíbrio. A gente chama isso de equilíbrio. Teoria dos jogos. A gente vai para o equilíbrio ruim. E a gente tem um equilíbrio bom, que é os dois dividindo ali, né? O custo, o risco, obviamente. E aí, se você confia por isso que eu digo que é a segurança do cliente. A segurança dos dois, né? Do cliente e da construtora. Em prol dos dois. Isso. Eu faço uma conta também, Gustavo, com relação, por exemplo, às vezes o cliente me faz uma proposta assim, eu vou dar um valor alto de sinal e quero um desconto de, um exemplo, de antecipação. E qual é o raciocínio que eu faço numa análise dessa? Se o cliente, lógico que para a empresa sempre é bom receber antes, ok, fato. Mas se o cliente me paga, por exemplo, no começo da obra, me compra um imóvel à vista, o risco ele é todo meu. Né? Eu vou colocar, é bom receber o imóvel, o valor à vista é bom receber a metade de sinal, é lógico que é bom. Mas quando ele me paga, essa variação,
quem vai ter que se responsabilizar sou eu. Eu não vou poder dizer, olha, Franklin, né, você comprou por 500 mil, viu? Tá quitado. Mas agora a inflação subiu. E eu vou lhe cobrar. E eu vou lhe cobrar. A fundação foi mais complicada e eu vou lhe cobrar. Como Então, tem assim, alguns modelos, né? de É construção. bom para Pernambuco receber na frente? Né? Às vezes eu não consigo atender a expectativa do cliente com relação à proporcionalidade do que ele acha que vale a pena. O dinheiro que ele está tirando exatamente da aplicação do CDB, do Selic, que está me pagando, então fica, às vezes, em desequilíbrio com a expectativa do desconto proporcional que ele vai ter. Porque o raciocínio que eu tenho que fazer é que agora o risco é meu. Agora ele me pagou, eu não vou poder cobrar mais nada, né? É como se ele tivesse comprado fixo, né? É como se ele tivesse comprado fixo. E aí vamos agora puxar um pouco para o nosso lado, né? Para o mercado imobiliário, a gente acho que conseguiu contextualizar, né? A questão de correção, a questão dessas terminologias que se fala muito na mídia. E vamos especificamente para o nosso negócio, né? Economia, para mim, sempre foi, Gustavo, uma fonte de informação, como você falou, dados. Não é? É impressionante como cada vez que se a gente pudesse, como pessoa física, cada decisão que for tomada, cada compra que for fazer, a gente for atrás de dados, o quão reduz o nosso risco em tudo. Né? Então, a mesma coisa é para o imóvel. Eu percebo que a decisão da compra do imóvel é uma decisão de longo prazo, é uma decisão difícil, é uma decisão que precisa do envolvimento da família. Geralmente, né? Bota uma coisa na mesa, né, minha gente? A gente sente aqui, né, Franklin ou Tani, que traz esposa, traz sogro, traz não sei o quê, para poder não ser uma decisão. Às vezes, tipo, a interferência é da família inteira, até do filho, né? Não, mas eu preferia de tal forma, né? E a esposa diz, eu preferia tal coisa, e até encaixar. Isso. Todo mundo. Isso. Né? E é uma decisão de longo prazo. Né? Então, a gente fala agora de um pouco de investimento. É uma decisão de longo prazo. A gente percebe como a gente tem cliente que compra assim, o pai comprou, o filho comprou. A gente, às vezes, vê que a pessoa vai comprar na vida 2 imóveis. No máximo, né? Às vezes a pessoa compra só um. Ou às vezes a pessoa compra 2, né? A vida inteira, imagine e comprar ruim, ou comprar errado, ou comprar sem fazer a conta, né? Então, trazendo para o nosso mercado, vamos para a informação, tentar trazer dados, né? Como você falou, essa coisa que você é professor da área, né? Trazer um pouco de dados para que a gente possa aqui conversar. Franklin também, Franklin ama dados. Franklin é um homem... Contra dados não há argumentos, né? Inteligente. A gente não pode nem argumentar, porque ele vem com dado pra gente. Vai argumentar e ele vem com dado. Então vamos trazer um pouco sobre essa questão de imóvel mesmo, né? Botar aqui na mesa a questão ou de valorização, ou de financiamento bancário, se vale a pena ou não, essa questão dos juros, ou se vale a pena a pessoa dar realmente à vista. Vamos trazer para esse nosso mercado. Então vamos direto na pergunta básica. Um exemplo, né? O cliente tem 500 mil lá no banco, né? Tá de braço cruzado, renda fixa ou na poupança. E ele está suscetível a essa questão dos juros, né? Você sobe e desce. E ele está querendo comprar um apartamento. Apartamento de, sei lá, 700 mil reais, né? Vamos botar aqui... O que é que vale mais a pena? Cada um vai dizer aqui da sua ótica, né? Você como economista, ele me paga um valor de sinal menor, financia com a empresa, né, durante o período de construção, 3 anos, e deixa o dinheiro lá rendendo. E tira um financiamento lá na frente. Ou ele paga um valor maior, pede um desconto, né, tenta proporcionalizar esse esforço dele, digamos assim. Ou é melhor deixar uma segurança lá no banco? Como é que você iria orientar, né, um amigo teu, um cliente, sei lá, nosso, que pudesse ter uma informação sobre a compra do imóvel? Partindo do princípio que ele já vai comprar, né, ele já está decidido a comprar. Eita, foi uma pergunta que durou. Eu gostei do orientar no final. Orientar, minha gente. Não, porque cada história é uma história, né, Gustavo? A gente sabe disso. Exatamente. Você vai falar do ponto de vista Essas perguntas são dificílimas de responder porque dependem muito do perfil de cada pessoa, né? Então eu vou dar aqui, claro, a minha opinião. O que eu orientaria, que eu acho que é orientação, é primeiro você tem que descobrir o seu perfil.
Que tipo de investimento você quer fazer? É um investimento ou não? Às vezes nem é. Por exemplo, você quer comprar uma casa própria. Que, de qualquer forma, você pode tratar isso como um investimento, né? Mas você vai morar ali... É um patrimônio. E espera que de longo prazo, né? Aquele patrimônio não deve perder valor. Então, a decisão em cima do seu exemplo, eu tenho 500 mil, se eu tiro os 500 e pego 200, se eu pego um desconto, se eu tiro 100, eu acho que é muito do perfil de cada um. Tem gente que é mais avesso ao risco. Eu não gosto de risco. Tem gente que é mais propensa ao risco. Eu gosto de risco. Então, a orientação que eu daria, tenta buscar na economia as variáveis que te impactam. Por exemplo, se você espera que os juros vá dobrar nos próximos 2 anos, é melhor você deixar os seus 500 lá, por exemplo, que ele vai render muito mais. Estou dando um exemplo. E aí você pega e dá o mínimo possível, porque ele vai render mais, e aí tu consegue pagar e tu rentabilizasse melhor o teu dinheiro. Mas se você espera que os juros vá cair, é melhor você tirar tudo e comprar de imediato. Então, essa decisão é muito pessoal. Informação, né? A gente parte da informação. A gente precisa de informação. A outra coisa é onde é que eu vou comprar o meu imóvel? Qual imóvel comprar? Que eu acho que é uma decisão dificílima, como vocês mencionaram aqui há poucos minutos atrás. É uma decisão que a pessoa toma 1, 2 vezes na vida, né? Aonde? Em que região? Em que localidade? Acho que isso é importante também. Será que você espera comprar um apartamento para depois dar um salto para um apartamento maior, por exemplo? Você espera que... falando, eu tô aqui já viajando, né? Lógico, marqueteira. O manual do comprador. Acho que eu já quero criar um manual do comprador primeiro. Mas precisa... Descubra o seu perfil, né? Vamos anota aí. Claro. Anota, Beck. Vamos fazer o manual do comprador. Mariana, quando você vai na Caixa pegar um financiamento, você tem um perfil. Quando você vai fazer uma conta no XP, você tem que fazer um perfil de investidor. Isso. Tudo existe em perfis, né? Então, por que não um perfil de comprador? E o que é que você quer no futuro? Pensa o futuro dessas pessoas, né? Eu acho que você vai tornar a decisão de investir dela ou de comprar um imóvel muito mais fácil. Você vai facilitar e vai dar para ela, durante 30 anos, ou 20, ou 10, o que seja, uma decisão de médio e longo prazo, dizendo, você pode comprar aqui, a expectativa do mercado é esse, e os índices são esses, então tudo é dado. Se tu pega 10 anos para trás de inflação, se tu pega 10 anos para trás de IPCA... Olha o histórico, né? Olha o histórico, vê o que vai acontecer. As pessoas que vão comprar, por exemplo, aí tem maluco para tudo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um carro, não preciso mencionar a marca, mas eu queria vender esse carro. E aí, eu vendo por quanto? Né? Eu vendo por 30, por 40, por 50, por 60, você fica meio, não sei quanto vale. Aí tem lá, né? A tabela FIP. A gente vai na tabela FIP. A tabela FIP é um índice. É um índice que é construído lá, São Paulo, tal. Mas hoje em dia, com a capacidade de dados que a gente tem, você pode, por exemplo, montar um robô, que a gente chama, um script de programação, que você pode rodar os sites do Brasil inteiro, o LX, o Webmotor, etc e tal. E você pode captar aqueles carros daquela marca. Eu vou olhar no LX quanto daquela marca. Tá vendendo, né? Exatamente. Só que quando você vai olhar no LX, Tani, eu vou dar um exemplo. Esse carro que eu queria vender tinha 3.091 carros da mesma marca, do mesmo ano, sendo vendido no Brasil inteiro. Você não consegue olhar 3.000 de um em um nesses sites todos, né? Então é onde a ciência de dados te ajuda. Você pode coletar isso, aí você tabula isso em algum lugar, no Excel da vida, e aí você tem uma ideia de preço médio, você tem uma ideia... Então você vai balizar a tua tomada de decisão. Por que a gente não pode trazer isso para o setor imobiliário, né? Pega quais são os bairros que estão crescendo, onde é que está se construindo mais, qual é a expectativa de preço, como é que foi a variação de preço nos últimos anos. Isso vai te dar completamente uma ideia de onde investir e em quais imóveis tu vai investir. Seja para moradia, seja para investimento. Então depende do teu perfil. E a forma de pagamento também. Você, Gustavo... Desculpa. Não, pode dizer. Eu ia dizer, Frank, com relação à cobrança, né? Já que ele é responsável lá pelo financeiro. Deixa eu só acrescentar uma coisa rapidinha, Franklin, desculpa. Eu costumo conversar muito com a equipe comercial e falar de alguns parâmetros que a gente acompanha ao longo dos anos, né? Primeiro, a relação da escassez de terrenos, né, que influencia bastante no preço do imóvel final. Porque quanto menos terreno eu tenho, mais caro vai ser aquele terreno, mais caro vai ser o valor que eu vou vender aquele imóvel. Porque existe a relação da oferta e da demanda, como a gente estava falando lá no começo. E fora isso, tem também o fato de você ter um patrimônio, né? Como é que a gente consegue classificar essa coisa do imóvel como patrimônio, né? Eu tento sempre exemplificar. Se você comprou há 10 anos atrás uma casa,
por R$300 mil. Sua casa comprou há 10 anos atrás por R$300 mil. Hoje, estão vendendo casas na mesma rua ou no mesmo bairro, né, por R$1 milhão, tá? Você vai vender por 300 mil? Não. Claro que não. Então, assim, é muito difícil o patrimônio do imóvel ser desvalorizado, né? Porque, além do mercado tá sempre trabalhando com essa questão da escassez de localização, de terrenos e tudo mais, tem também a valorização do patrimônio. E o fato de você ter essa é diferente de uma ação. Você comprou uma ação a R$50 e hoje ela está a R$2. De repente você precisa do dinheiro, você realiza lá o prejuízo. E é muito simples de virar pó. Aquilo vira pó e virou pó. Mas teu apartamento vira pó? Eu fico desesperada quando alguém me Né? diz, eu vou começar a investir Não em vira. bolsa. Não Isso vira me dá pó. uma aflição. A pessoa, eu vou começar a investir em bolsa. Isso me dá uma aflição. É um investimento muito seguro A pessoa sem informação. você investir em imóveis. Porque muito, a probabilidade muito arriscado. de virar pó é muito pequena. Né? É quase impossível, a não ser que o cara esteja com a faca no pescoço e mesmo assim ele ainda não vai vender pelo menos por um valor menor do que o que ele comprou. O risco é bem menor. O risco é muito Com menor. certeza. Então é um investimento extremamente seguro e rentável. A gente estava comentando isso aqui antes, né? Você ouve muito caso assim, de gente que investiu em Bitcoin, né? Sim, investiu verdade, em moeda virtual, Neste ou momento, investiu na inclusive, bolsa. né? Tá super Só que, em baixa. assim, o que é que a gente percebe, Comprou oi, né? né, Mariana? Comprou oi. É. Comprou oi. Eita, antes da faquinha do Ah, meu Deus! Lá atrás, Se eu por tivesse exemplo, pego esse dinheiro e dado a entrada no imóvel. no caso do Bitcoin, lá atrás, quando você conseguia com o computador de casa, pessoal, minerar dados, não sei o que e tal, você ganhava uma grana boa, né? E tem muita história na mídia, na internet, em todo canto, de gente que deu, né, o tiro certo. Só que ninguém conta o tiro errado. Né? E aí O tiro errado ninguém conta. né? Ninguém conta o tiro errado, né? Mas só voltando aí para a pergunta, eu sempre faço uma relação, né, do seguinte: você tem 500 mil, né? Quanto é que esse 500 mil está remunerando hoje? Vamos dizer que você consiga lá um CDB a 13%, da Selic está em 13,75%, 13, 12,5%, uma coisa assim. E quanto é que está o INCC hoje que eu estou pagando lá, que eu iria pagar no meu saldo devedor? Ah, está dando 9, 10, né? Então é melhor você aplicar o seu dinheiro, paga uma parte e fica acompanhando essa relação. Quando o INCC superar o teu investimento, tira tudo e joga do lado de cá. Entendeu? Porque vai acontecer, até a tendência agora é essa. Né? Exatamente. Né? Então, assim, tem um boletim chamado Boletim Focus, né, que sai toda segunda-feira. Você bota lá no site do Banco Central, você cadastra seu e-mail e você passa a receber. Anotem a dica. Né? Dica de MBA. Dica de MBA. E esse boletim ele traz 4 informações assim, que são bem fáceis de entender. Né? Um é sobre inflação, que é o IPCA. Né? Ele diz a tendência para esse ano e das 2 últimas semanas e como está agora e para o ano que vem. Né? E faz até para 24 meses também, né? Mas 24 meses eu acho meio furada, porque muita coisa vai acontecer. Né? Ele dá a expectativa do dólar, dá a expectativa do PIB, né? E dá a expectativa da Selic. Né? Ele dá 4 indicadores que são bem interessantes de você acompanhar. Né? Com relação ao financiamento bancário, a gente está vendo aí, a gente está financiando aí uma obra, né? Os clientes estão começando a contratar com um banco e a taxa que está vindo agora é uma taxa de 9,5%. Né, 9,5, 9,65, em torno de 10. Né? Então, é uma taxa parecida com o INCC. Né? Tem até um caso de um cliente essa semana que ele tem o recurso de FGTS pronto para liquidar o empreendimento. Só que o FGTS ele só pode usar depois do ABITS. O empreendimento só tem ABITS lá em novembro. Né? O que é a ABITS, Franklin? É a entrega do empreendimento, né? A conclusão, né? Onde é instalado o condomínio e ele recebe a unidade dele. Certo. Então, ele só pode usar o FGTS dele lá em novembro. Né? E ele vai levar mais ou menos 60 dias para usar esse FGTS, para contratar junto à Caixa, fazer uma escritura, registrar e pagar o apartamento. E nisso aí tem a virada do índice. A gente sai de INCC, quando o apartamento está pronto, e vai para IGPM mais 1%. Né? Então, qual foi a recomendação que a gente deu a ele? Contrata um financiamento logo, que você pode fazer durante a obra. Quita com FGTS depois. E depois verdade. você saca seu FGTS, que o banco que você financiou, ele tem a obrigação de contatar a Caixa para puxar seu FGTS e você liquidar com o banco. Maravilha. Entendeu? Então foi uma solução caseira que a gente arrumou, ele gostou, né, e vai fazer dessa forma. Então, assim, eu vejo isso hoje, né, primeiro que a Selic vai cair, segundo que o INCC ele já tem uma tendência também de queda, né? E isso vai puxar também para baixo um pouco a questão do financiamento. Mas hoje a melhor opção é deixar esse dinheiro investido e ir pagando lá as prestações. E aquela conta, Franklin, que você estava fazendo? Tipo, se o cliente for financiar 200 mil, aí quanto é que ficaria uma parcela e quanto é que ele rentabiliza? A gente
estava comentando isso em relação a um empreendimento, Gustavo, específico, que é o seguinte: a maioria dos clientes desse empreendimento é um empreendimento que é muito fácil de você fazer locação por temporada, né? São empreendimentos ali em Muro Alto, que a gente desenvolveu esses empreendimentos lá em Muro Alto. Hoje temos 3, vamos lançar mais um, né? Vai ser um 4º empreendimento lá. E a maioria do saldo do apartamento, ele situa-se aí na faixa de 400, 350, 500 mil, dependendo do tamanho. Mas o saldo devedor do cliente, imagine que ele fosse 200 mil, né? Se ele contratasse um financiamento caro, né? Não é esse de 9,5%, 10%, por cima, 12%, pagando 1% ao mês, né? Ele iria ter uma parcela de R$2.000. Como é um empreendimento que você pode alugar ele o mês inteiro, vamos fazer uma conta também, considerando que ele vai alugar só no final de semana, só para quem quer passar final de semana em Muro Alto, né? R$500 por final de semana, mais ou menos isso, a locação ali, né? Acho que então, é mais, que é dia, né? por dia, por dia, né? R$1.000 no pacote do final de semana. Em 2 finais de semana, ele paga a parcela dele, né? E fica com os outros dias todos do mês Para usar. Para usar ou para remunerar. Ou remunerar, entendeu? exato. Eu conheço cliente nosso que comprou o apartamento da gente lá, um bangalô lá no Nui, né? Que é outro empreendimento que a gente entregou lá em Muro Alto, em 2015, e que ele comprou para usar. E ele me disse há um tempo atrás que não consegue usar. Que é toda hora alugando, porque não para. Gostou de ganhar dinheiro. Gostou de ganhar dinheiro, né? Virou gosta. Gostou de ganhar dinheiro com patrimônio. Gostou. Né? Então, assim, isso é outra vantagem. Eu estava hoje, coincidentemente, olhando uma cadeia dominial ali de um empreendimento, né? E que a gente está pegando esse terreno na empresa, e aí eu fui olhar as certidões, né? E lendo a certidão, eu acho interessante, porque toda certidão de matrícula conta uma história, né? De quem passou, para quem passou, como passou. Eu como adoro passou, ler certidão, tu acredita? Eu acho massa. Eu devo ser louca, né? Mas eu amo ler certidão. Eu acho muito massa. Terreno, E aí tinha uma casa lá específica do terreno que ela tinha 5 passagens, né? E ela começava passando lá atrás, em 68, né? Por 100 e poucos mil cruzeiros. Isso que eu ia dizer, qual era a moeda, né? Qual era a moeda? 100 e poucos mil cruzeiros, CR cifrão, né? E ela fechou o domínio dela mais ou menos 12 anos depois, né? Foi 80, mais ou menos, né? E por 5.690.000 cruzeiros. Né? Você vê, em 12 anos, 170 para 5 milhões. Tudo bem que a inflação lá atrás era meio maluca, né? Um negócio meio doido. Mas, assim, é isso que você está falando. A subida que deu de valorização. A média em 10 anos é valorizar, entendeu? 3 vezes no mínimo. Isso. Né? 3 né? vezes o valor que você comprou o seu imóvel vale, com certeza. Eu passei por essa experiência recentemente, eu vendi meu imóvel por 2,5 vezes o valor. E olha que era usado com 40 anos. Isso. Né? Então, assim, patrimônio... O imóvel tem essa coisa, assim, que é a nossa paixão, né? O que nos move. É aquela coisa de valor... Além dele agregar valor, ele tem também o valor emocional. Você não desapega de um imóvel como você desapega de uma ação, como você desapega de outras coisas, de um carro. Primeiro empreendimento que a gente entregou ali em Muro Alto. Quero ir nessa casa nova, viu? Não é? Quero ir nessa casa nova. A gente não teve open house ainda. Não teve ainda. É porque ainda tá funcionando na Olha, eu já dei carona para umas 3 vezes, não fui chamada para subir nenhuma vez. Que conversa! Naquele dia era 9 da noite, você disse, não, tô muito cansada hoje, mas Tânia, vamos deixar para outro dia. Você levar Ô, Tânia, só para voltar àquele teu ponto do investimento, acho que é legal comparar investimento em ações, por exemplo, e mercado imobiliário, um apartamento. Sim. A ação ela é muito volátil, né? O mercado imobiliário, vamos no limite, ele pode ser também, mas vê que as variáveis que podem afetar são bem menos. No mercado de ação, você tem inflação, você tem juros, você tem os juros americanos que afeta também a entrada de capital. Tem as decisões da empresa, dos gestores. Tem várias coisas, né? Tem então você tem que ter você tem uma volatilidade maior, você tem chances de ganho bons ganhos, mas tem uma volatilidade bem maior. Vamos pensar no mercado imobiliário. Ele também é afetado, obviamente, né? O preço do imóvel ele tende a subir. O legal do imóvel é que você compra, sei lá, um apartamento de 100 metros quadrados, é 100 metros quadrados. Sim. Você comprou um pedaço de terra, o pedaço de terra sempre vai estar lá. Chão é chão. Né? Chão é chão. Agora, o preço desse imóvel, desse bem, ele pode variar. Né? Vamos supor, sei lá, vem agora, você compra um apartamento e alguém constrói um aeroporto do lado do apartamento. Aí vai fazer barulho, ele pode se desvalorizar. Mas vê que a gente está falando de uma rua que construiu,
a gente não está falando de um bairro que de repente está valendo tanto e vai se desvalorizar 30%. É muito difícil a gente ver uma coisa desse tipo. Né? Então é uma coisa muito mais localizada. Geralmente até o contrário, né? O bairro vai se desenvolver, o comércio vai desenvolver. Com certeza, vai valorizar. A tendência A tendência é valorizar. Óbvio que na tomada de decisão você precisa estar de olho em qual região, em qual localidade, né? Mas é um conjunto de informação muito menor que você precisa para tomar a decisão. A gente tem um exemplo aqui dentro de casa, né? Quando a gente começou a fazer o primeiro empreendimento lá em Muro Alto, foi o Nanai, lá em 2008. Né? A gente entregou em 2010. E eu me lembro bem, o preço do metro quadrado em torno de R$4.000, R$4.200, R$4.300, né? Beira-mar. Quanto é que hoje está um beira-mar ali em Muro Alto? Em torno de 16 mil. 4 vezes, 5 vezes. Isso faz 17. 10 anos, 12 anos. Tá. É pouco tempo. É. Entendeu? É porque às vezes a gente é muito imediatista em querer realizar. Você quer comprar hoje um imóvel e amanhã ele está valendo o dobro, o triplo. Não é assim. Né? Que é a mesma coisa de uma ação. Você não vai colocar. Não é né? assim. Você também, quem investe Estamos também em sendo bolsa. paciente, né? Paciente. Também tem que ter nessa questão do longo prazo também, né? Mas vê Pra que seu você- risco é muito menor Muito nesse menor. exemplo que você deu, Franklin. A hora que você quiser, você comprou por 4.000 metros quadrados, possivelmente você não vai vender menos de 4.000 metros quadrados. Então a tendência é ir valorizando. Só que o teu principal tá lá. Tá Né? Ele vai garantido, né? remunerando pela valorização. Agora, coloca... Né, E você ainda está usando. Você está usando, Tá usando, ainda. claro, ainda tem, obviamente. Você ainda tá usando. Né? Outras Obviamente. vantagens. Que tá embutido no preço, né? Que você tem também. que botar o teu uso, obviamente você aluguel, comprou. né? Mas é tipo, você tá pagando um aluguel para si próprio. Né? Se a gente pensar Verdade, o raciocínio econômico, Gostei, é tem que exatamente... Pagar o aluguel, né? pra Gostei. você. Você está pagando para si próprio, obviamente. Você está deixando de receber Usufruto. esse alugar. Você está usando. Então, é bem interessante esse raciocínio. Porque se você coloca, por exemplo, R$500 mil num fundo de ação, a tua volatilidade, o teu risco é muito maior. Isso. Muito maior. Bem interessante essa relação, Gustavo, que eu tava pensando aqui, tipo, quanto equivale a sua hora? É praticamente a mesma relação, né? A sua hora de trabalho e a sua hora de lazer, ela é contabilizada. O tempo que você investe no seu lazer, ou para o seu estudo, ou para todas as outras coisas, tem um valor. Né? Custo Tem de oportunidade. Exatamente. Chama-se, né? Muito. Gostei muito dessa relação. Se eu faço 1 hora no bar, Isso. eu podia estar 1 hora trabalhando, eu tô deixando de receber. Né? O Exato. custo de oportunidade. Eu tenho um custo por estar ali. Isso. Eu tenho um benefício por estar ali também, né? Sim. Vou estar É com sempre Tânia, uma com relação de Franklin, com valor, Mariana, né? me Tudo tem uma divertindo, relação de mas- valor. Você vai ter um benefício, né? De qualquer forma, você vai estar investindo um tempo, tendo um benefício que não vai ser financeiro, vai ser de prazer, de diversão. Que é necessário, Também. com certeza. Necessário, Mas é. é exatamente o raciocínio. Muito bom, muito bom. Com relação a essa questão, né? Sempre, Gustavo, que a gente vai fazer um empreendimento, a gente faz essa tarefa de casa de ver quem é o cliente. Exatamente esse perfil. A gente faz o nosso dever de casa. E o nosso papel, eu acho, como empresa, eu me sinto responsável total pelo investimento que a pessoa está fazendo, não só pela rentabilidade, não. Eu me sinto responsável porque a pessoa está deixando de comprar alguma coisa. Essa história da oportunidade, né? Se ele está colocando dinheiro na Pernambuco Construtora, a família está se esforçando para colocar dinheiro, né? Tá deixando de viajar para colocar dinheiro, tá deixando de repente ter um carro melhor para colocar dinheiro, tá deixando de um lazer, tá deixando de, né, para investir num imóvel, mesmo que seja para investimento, porque a família está abrindo mão de usar aquele dinheiro para investir em outras coisas, pensando no futuro da família, pensando na segurança da família. Como a gente aqui na empresa tem diversos tipos de produto e diversos valores, a gente atende cliente. Desde o cliente que tem uma informação muito boa com relação a essa questão econômica ou macroeconômica, como também, às vezes, o cliente que não tem nessa informação. Então, a responsabilidade da gente é até cuidar um pouco do cliente. Quando eu chego um cliente, assim, que não tem muita informação, eu me sinto até meio deixa eu lhe ajudar, sabe? Deixa eu ver qual é a parcela que você pode pagar, deixa eu ver qual é o valor, de repente, qual você se encaixa. Porque eu me sinto na responsabilidade que ele está deixando de comprar outra coisa. Tem que ser uma pra relação comprar a ganha-ganha, gente, né? Eu acho até que Franklin deu esse exemplo também, né? Quando ele ajudou o cliente a tomar a melhor decisão em relação ao é a FGTS do responsabilidade cliente, da né? gente. Porque eu sinto que essa questão para quem trabalha na economia como você, ou quem trabalha que conhece muito o mercado financeiro, às vezes faz uma conta muito de matemática.
E às vezes é isso que tá dizendo, né? Que às vezes fica só na matemática. Quanto vai rentabilizar? Quantas vezes vai valorizar? Né? E eu queria te escutar um pouco, né, da tua experiência, Gustavo, com relação realmente ao imóvel. Né? Você tem dados. Ajude a gente aqui, quem está assistindo, com relação a dados de imóveis mesmo, né? Porque a gente tem esse valor sentimental, a gente tem um amor. A gente tem um amor, tem amor, né? envolvido. A gente tem amor envolvido. Fica difícil ser muito racional. Fica difícil ser muito racional. A gente tem que ter um economista aqui para botar a gente de pé no chão, né? Mas vamos lá, vamos trazer dados com relação a valorização mesmo, né, com relação a longo prazo, a curto prazo. Qual é a tua experiência com relação ao investimento em imóveis? Vamos lá. A investimento não compra para moradia. Você fala investimento como investimento ou compra Vamos para os dois. Vamos para os dois, né? Tá. Vamos para os dois. Porque a gente, às vezes, eu escuto assim, uma pessoa... Não, eu vou continuar morando de aluguel, né? Já ia entrar nesse assunto. Isso é bem importante. Isso, né? O que é que vale a pena mais? É eu alugar por 5 mil, é 1% e tal. E também tem a pessoa que, se está morando de aluguel, alguém tem que ter comprado. Né? Eu não alugo apartamento. Pernambuco não aluga. Se é bom alugar, alguém vai ter que ter comprado. Sim, né? Então, às vezes, o cliente faz essa conta. Com certeza. Né? Vamos falar dos dois, tanto para morar quanto para investir. A conta é bem simples. Eu acho que Franklin pode ajudar também aqui. Ele já tinha trazido aqui um exemplo super bom. Que é aquela conta lá que você tem um dinheiro investido e ele está remunerando por uma taxa de juros ali. E tem o INCC, etc e tal. Então, a conta que as pessoas fazem, né, a gente ouve muito falar isso, eu acho que você traz, Mariana, acho que vocês devem ouvir isso diariamente, porque eu vou comprar um imóvel, vamos sei lá, eu tenho 100 mil reais, eu posso deixar esses 100 mil reais investido, esses 100 mil reais me rende 2 mil reais por mês, estou chutando valores. Eu, em vez de comprar um imóvel, se o imóvel que eu queria comprar, o aluguel custa 1.800, eu ganho 200 ali todo mês, é melhor deixar o meu dinheiro investido. Então, as pessoas já se assinam muito na ponta do lápis. Se você for para a ponta do lápis, no financeiro Agora, você não está embutindo. O outro tem um benefício ali, né? O 200 reais paga o seu benefício, talvez, de você ter um apartamento próprio. Segurança. Por exemplo, você mora de aluguel, você tem uma chance de a pessoa que está alugando, ele pedir o apartamento de volta, então você vai ter um custo para mudar. E essa é uma conta imediatista, né? Imediatista. É o 200 reais de agora. Não. Porém, ele não está levando em consideração a valorização do imóvel que ele teria investido. Exatamente. Ele está rendendo 200 por mês, mas se ele comprar o imóvel, ele vai render. Muito então, mais. Claro que tem toda a decisão. Mas eu ia entrar muito mais no pessoal, que então você precisa mudar, você precisa comprar um sofá novo. O apartamento é maior ou é menor que você vai? Você precisa. Então você precisa. Então você tem um monte de custo envolvido que a gente chama, em economia, isso traz utilidade. Utilidade é a unidade de medida que a gente usa para trazer o bem-estar. Né? Então, o bem-estar de você ter um apartamento, de ser seu, né? Não é só a sensação de posse, mas é de você investir, de você colocar um quadro, de você pintar a parede, de você deixar ele bonitinho. Isso tem que ser levado em conta também, né? Então, é intangível, né? Porém, ele vale. Exatamente, né? vale bastante, né? Para umas pessoas mais, para outros menos, mas não é uma conta só de ponta de lápis. Eu acho que isso para moradia. Quando a gente vem para investimento em imóveis, né, que aí a decisão de investimento, onde é que eu vou botar meu dinheiro? Eu vou comprar um imóvel para esperar ele valorizar ou eu vou colocar no fundo de ação, por exemplo, como o Tânia tinha mencionado? Mesma coisa, eu acho que você precisa de dados, como a gente já havia discutido, né? E aí, o mundo está cheio de dados. Eu vou comprar um imóvel para investimento. Ótimo, eu vou comprar um imóvel residencial para alugar, eu vou comprar um imóvel comercial, né? Ou eu vou construir um BTS, como a gente já havia mencionado, um Build to Suit, né? Que você compra um terreno ali e constrói e aluga para uma empresa, por exemplo. Então, tem diversas formas de investir o teu dinheiro em imobiliário que podem trazer grandes rentabilidades, né? Tem até fundos imobiliários, se você quiser colocar o teu dinheiro lá. Se você tiver um valor menor, de repente, né, quer investir no mercado e não tem um valor, né, de um imóvel total, você pode investir nos fundos, né? Gustavo, você falando aí, eu fiquei pensando numa coisa, tipo assim, é até muito mais fácil você tomar uma decisão de
qual é o bairro que mais valoriza, né? Eu vou comprar um imóvel naquele bairro. Do que você dizer assim, não, eu vou investir neste fundo de ação. Caramba, a quantidade difícil, de estudo né? que você tem que fazer para decidir difícil. Qual empresa, E você, todos os e impactos. você tem porque o as dólar vai subir, ações, porque né? IPCA, porque o INCC, porque eu sei o quê, porque todas as influências. Não, aí o cara resolveu falar uma coisa no Twitter e acabou, né? Pum, caiu as ações. Então, assim, a decisão para um investidor, né, de colocar o dinheiro no imóvel é até muito mais fácil do que você Sabe o que eu fico acompanhar pensando e também? estudar o mercado de ações. Né? Sabe o então, que eu assim, digo muito também sobre investimento em imóveis? É uma forma, principalmente aquele boletim, é uma forma compulsória da pessoa fazer um investimento. Mariana já falou isso. Eu já falei isso. É um compromisso. Tânia, assume o compromisso. Isso, Tânia, assuma o compromisso. Eu falava muito com ela sobre o apartamento. Verdade, né? é verdade. Porque aquele boletim, o bendito do boleto, é uma forma compulsória de você investir. Não é muito difícil se você não tiver o boletim todo mês com o seu Você CPF. gasta em sapato. Você gasta. Não, e também você imagina, eu vou investir no fundo, vou e tal. Imagine que uma parcela seja R$2.000, para que você consiga que o seu orçamento doméstico sobre R$2.000 todo mês, para que você invista, é muito difícil. Né? Haja um controle financeiro doméstico muito forte. Agora, se chega um boleto de um investimento que você está fazendo, E um patrimônio. um patrimônio que você está fazendo, mesmo que seja para alugar, é uma forma compulsória de você guardar dinheiro. Né? É uma forma. Eu acho que esse que você acabou de falar. Minhas amigas, eu mando todas comprar apartamento. Todas. Amigo, foi meu amigo, tá ferrado comigo. Eu mando para apartamento. Pare de gastar dinheiro. Compre imóveis. Porque eu sei que é a forma segura da pessoa. Da pessoa comprar, da pessoa investir. Não é porque não é só pensando na rentabilidade. É a forma da pessoa investir. Porque às vezes a pessoa, quando vai passar 3 anos, olha para trás, o que é que eu fiz com o meu dinheiro? Né? É natural que a pessoa... Será que eu consegui guardar no banco, investir, rentabilizar o valor que eu poderia ter pago em comprando um apartamento, pago a minha mensalidadezinha de R$2.000, R$3.000 por mês? Né? Tem alguns aspectos aí, né? A regra que a gente usa muito, que eu aprendi isso lá atrás, é que você tem que salvar alguma coisa do que você ganha. Né? E aí você tem uma regrazinha de 30%, né, que é o ideal. Só que se você deixar esse 30% em qualquer lugar, você vai achar, em algum momento, uma destinação para ele. Né? E já quando você investe no imóvel, ele está lá, seguro, entendeu? E você passa a ter o compromisso que você falou. Tem uma questão, assim, que eu sempre, hoje em dia, mais do que nunca, né? É que tipo de imóvel? Eu acho que isso é fundamental, porque você vê muita construtora, hoje em dia, tem construtora de todos os tipos, níveis, né? Feito carro, né? Você tem um carro mais simples até um carro mais luxuoso, né? E de risco também. Como é o nome daquele carro mesmo que lançou? Lada. Que era... Não, que era Faustão, que era o garoto propaganda. Você lembra que tem uma Jack loja... Motors. Jack Motors. Não é mexão. Não é mexão, mas assim... Não é que eu me lembro que era um carro que era uma oportunidade. Que era um carro tipo massa, assim, com um custo bem baixo. Era uma história dessa. Virou um Era- risco, né? Virou um Isso, eu me lembro que era uma coisa assim, que ficou famoso porque era um carro bem transado e tal, mas que era um valor de mercado E mais você baixo. tem 2 riscos aí, né? Você tem um risco quando você escolhe o imóvel. Primeiro, da construtora não usar os melhores materiais. E aí você vai ter, o que Tani falou, da valorização do imóvel. Vai. Mas você vai ter custos também com ele, né? E ele não vai valorizar tanto quanto poderia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o que a gente falou no começo, né? A construtora vai terminar meu imóvel? Né? Esse é o X da Olha, questão. se eu pudesse, né? independente, se eu pudesse, eu só deixava o pessoal comprar um apartamento na Pernambuco Construtora, juro, sem ser propaganda, minha gente, sem ser propaganda. A gente- Porque eu me sinto responsável de verdade, Gustavo, eu fico com medo das pessoas botarem dinheiro. Meu Deus, você só vai comprar um apartamento na sua vida, pelo amor de Deus, faça a conta, veja se está colocando, mesmo que não seja da Pernambuco, mas pelo menos olha um pouco o histórico, né? Olha um pouco essa Avalie, coisa, né? avalie um pouco, mesmo que não seja da Pernambuco, né? Uma coisa importante, você chegar no apartamento, você olha os apartamentos que a construtora entregou, Sim. entendeu? Isso é importante. Você vai no apartamento e vê lá, a esquadria não é maciça, a porta também não é maciça, o acabamento não é bom, né? Vai no apartamento... Eu tenho uma história muito engraçada pra diferença. contar. Eu fui comprar um apartamento, né, há muito tempo atrás, e não era da Pernambuco. E aí era um apartamento já construído novo, e aí eu levei
seu famoso Seu Quaresma, que é o nosso mestre de obra, que tá com a gente já há 50 anos, né? Sei lá, acho que ele tem mais do que 55, mas acho que ele tem mais tempo do que a gente. E aí eu levei ele pra olhar o apartamento. Eu disse, olha, eu não quero comprar apartamento sem antes o senhor ver, porque o seu olho é um olho quadrado. Ele botou defeito em tudo. Vocês não tem noção não, minha gente. Vocês não tem noção. Mariana, veja, você não faz isso com o carro? Tá vendo essa parede? É a mesma coisa, essa parede toda torta, né, pra ver você não faz isso com o carro? tá vendo essa janela? Essa janela não sei o quê. Você não tá vendo esse ralo? Bote água, a água não vai escorrer, não sei o quê. Eu, seu caramba, vou levar meu senhor em apartamento. Mas sabe o que é isso? Isso é uma coisa que é costume, né? A gente, quando vai comprar carro usado, o que você faz? Você leva o mecânico da família lá, o cara que já conhece, para ouvir o som do carro, ver o motor, avaliar tudo. Você não compra qualquer carro. É verdade. Né? E por que você não faz isso com um apartamento que é 10 vezes mais caro que um carro? Verdade, Franklin. Entendeu? Bem observado. Então, assim, precisa. Né? E se você visitar, né, você vê o histórico, pô, quanto tempo essa empresa está no mercado? Ah, tá 2 anos. Amigo, por exemplo, você faz uma compra, né? A gente compra muito depois da pandemia, mais ainda, né? A gente compra muito por internet, né? Muito. Mas uma coisa que a gente aprendeu, né, lá em casa, todo mundo sabe, é só comprar de loja que a gente conhece. Né? Porque você sabe. Né? Leia as avaliações. Entre no Reclame Aqui, veja lá como é que tá, olha as avaliações. Por quê? O que tem de picareta são muitos. Né? Quantos apartamentos aqui em Recife não tem Habits até hoje? Tem vários. Quantos não tem documentação? Não, Franklin, essa exemplo foi perfeito. Porque, vê, imagina, por exemplo, o Mercado Livre. Você vai comprar lá, né? Eles têm um vendedor e tem um rating do vendedor. Tem a nota do vendedor. Exatamente. Então, você, quando vai comprar, sei lá, você vai comprar uma jarra, você vai procurar a jarra em vários vendedores. Melhores vendedores. Vai ver o melhor preço em conjunto com o melhor rating da pessoa, a nota, etc. e tal, e vai pagar. Né? Mas você não tem... E aí é uma sugestão que eu deixo para a audiência. A gente não tem um Mercado Livre, mas a gente tem alguns sites. Eu posso mencionar alguns, mas, bom, vocês podem... Né, alguns sites de venda de imóveis, né? Vai lá no site de venda de imóvel. E lá tem a marca, lá tem a construtora que construiu. Faz um levantamento de dados, né? Que Visita outros imóveis, que é o que a gente está acostumado a fazer. Pega lá, tem lá 2.000 páginas de imóveis em Recife. Pega lá todos um por um, tabula isso, bota o preço, bota a quantidade de quartos, bota a construtora e pega a valorização, pega os preços, pega a localidade, qual é o bairro que foi construído. Eita, tarefa de casa pra mim aqui. Aí você tem uma ideia, eu tenho isso, Mariana, se você quiser. Obrigada, já valeu. Então você vai ter uma ideia de, por exemplo, um imóvel da construtora A, B, C, D, onde é que ele está localizado, na média? Né? Obviamente, não todos vão estar ali, vai ter um ali, mas na média, onde é que aqueles imóveis estão localizados? Pô, em bairros melhores. Onde é que tipo de tamanho? 170 metros quadrados. Ou seja, dá para você fazer um dever de casa e montar entre aspas, Mercado Livre no setor imobiliário. Seu próprio Mercado Livre. E você vai tomar a sua decisão na hora de compra, de investimento financeiro, que seja bem mais seguro. Bem mais seguro. Eu me lembrei, Gustavo, engraçado que você falou essa coisa de aluguel, né? Quando eu comecei minha vida, assim, né, recém-casado, bem nova, eu morei de apartamento alugado. E aí eu me lembro demais que eu aluguei um apartamento que eu comprei um fogão. Era um fogão, recém-casado, tinha ganho um fogão, na verdade, de presente de casamento. Aí era um fogão e tal. E aí, por um acaso, eu quis trocar de apartamento por um apartamento menor. Quis me mudar, né? Por conta exatamente que subiu o valor do aluguel. Aí eu tive que comprar um fogão. Porque o fogão não cabia, certo? O fogão não cabia. Aí eu quis ir para um apartamento menor. E aí depois eu aluguei por um acaso, fui para o terceiro aluguel. A cozinha era enorme. Então me cabia um fogão de 6 bocas. E no outro era. Eu me lembro assim que eu tinha feito uma conta que em uns 3 anos eu tinha comprado uns quatro tamanhos diferentes. De fogão. E teve que dar Porque fim. Quando eu comprei meu apartamento, eu comprei. Foi. 3 quando fogões. eu comprei efetivamente, né, o apartamento. Aí eu disse, não, agora eu vou comprar um fogão melhor, né? Um de embonti. Como você disse, né? Já que é a minha casa própria, eu vou investir mais. Eu quero um de embonti, né? Eu acho que assim, eu comprei uns 4. E esse me fez muito lembrar isso, que as pessoas não fazem essa conta, né? Não faz essa coisa do investimento, de morar do aluguel, né? Não é só a conta da ponta do lápis. Eu me lembrei muito dessa história. E isso aconteceu com a mesa da sala,
Que eu me lembro demais que quando eu... É outra coisa grande também. É outra coisa, sofá. trambolhos, É. né? Mas mesa com fogão foi uma coisa, assim, chocante pra mim. Porque a mesa teve que diminuir, depois a mesa teve que aumentar. Mariana, eu não conheço ninguém, até hoje eu não conheço ninguém que gosta de se mudar, que tem prazer em Não, se além de- mudar. Tô pra achar essa pessoa. Pra achar, Então, vê, se é um negócio tão ruim, É traumático. tem um preço. Tem um preço, né? tem um custo. Tem um custo. Tem um Eu custo. pagaria pra não me mudar. Exatamente, é o custo. Né? O Acontece. custo de ter quando o apartamento próprio. Sem dúvida. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala muito de localização, né? Todo o preço de imóvel, ele é proporcional à localização. Né? É fato. Qualquer pesquisa que a gente... Qualquer instituto de pesquisa, qualquer pesquisa que a gente faça, informal ou formal, sempre dá nota máxima, blaster, à localização. Só que o que eu entendo que uma localização boa pra mim não é uma localização boa pra você, nem é pra Forma Frank, alguma. nem é pra Tani, né? De forma alguma. Você, como economista, você teria uma orientação ou uma boa localização, o que é? Né? Tenho. Porque a boa localização, eu quero uma boa localização. Então, mas uma boa localização, para você para você é perto da escola, para mim é perto do trabalho, para você é longe, porque você quer lá em aldeia, porque você quer paz, para você... né, É verdade, tem- uma boa tem localização para mim. Eu quero morar lá em Piedade, quero longe, quero ir morar na praia. Para você, uma boa localização é no centrão, no buchicho. Porque né? eu gosto de andar a pé, não quero pegar Isso, quero carro. andar a pé, eu quero morar o perto do trabalho, buchicho, né? O que é Quero- uma boa localização? Cada para uma boa localização. Mas como financeiramente falando, né? O que é uma boa localização? Eu vou falar um lado da moeda, que é o lado do investimento, que eu acho que é fácil a gente mencionar. A localização, nesse caso, vira financeiro, né? Porque aí ela vai recompensar de acordo. A decisão pessoal de moradia é muito pessoal, é difícil a gente julgar, porque pessoas dão mais valor a estar do lado de um parque, outras já estão do lado da praia, outras já estão perto de uma estação no metrô, e aí por aí vai. Então é difícil. Mas imagina na tomada de decisão de investimento, né? E aí, mais uma vez, é uma área que eu trabalho muito com imóveis, inclusive. Essa base de dados todas que eu te falei, a gente pega todos os imóveis do Brasil e a gente consegue georreferenciar onde eles estão, né? Então, hoje em dia, com o advento computacional de inteligência artificial, a gente consegue montar um modelo matemático para tentar prever preços. Então, vai surgir por exemplo, a Pernambuco vai construir um apartamento novo em tal lugar. Eu consigo saber mais ou menos como vai ser o preço nos próximos anos daquele imóvel, como ele vai variar, baseado no histórico de preços de todos da decisão passada. É muito similar, e isso é uma coisa subjetiva, é difícil das pessoas entenderem, mas a estatística que está por trás é muito similar a um outro trabalho que a gente fez recentemente, que é prever decisão judicial. Né? Eu conversei com o Franklin já bastante sobre isso. Então, a gente consegue. Aí você diz... Eu me reúno, uma jurisprudência geral. eu me reúno né? com advogados e os advogados dizem: poxa, mas você está entrando na cabeça do juiz, isso é impossível, né? Mas esse juiz ele já julgou 30 mil processos. Sim, né? tem uma tendência. E o juiz não julga, eu imagino que nem o juiz julga jogando uma moeda para cima de forma aleatória. Então, ele tem um raciocínio por trás. Sim. Então, a gente constrói um modelo matemático para pegar 300 milhões de processos, que é o que a gente trabalha, analisa aquilo, e eu te digo hoje, com 94% de chance de acerto, de probabilidade, o que vai Qual vai acontecer ser a no teu processo decisão? daqui a 5, a 6, a 7, a 10 Ou anos. seja, você Minha tem a gente, bola bola de cristal. As pessoas falam bola de tem a cristal, bola mas de é cristal. difícil entenderem que é a estatística que está por trás, né? Então, eu lembro de um caso curioso. Eu tive com uma advogada de um escritório enorme em São Paulo, Fátima, é o nome dela, e ela disse: não acredito nisso, né? Isso, não acredito, você está julgando, você está entrando na cabeça do juiz. E eu disse: Fátima, eu não vou tentar te convencer mais, vamos fazer o seguinte, me dá 1000 processos, que esteja perto de se encerrar aí na tua carteira, deixa eu passar no Eu meu vou te dar modelo o preditivo, que eu te dou o resultado. Dormi, a gente está assistindo 900 e cacetada. Modelo preditivo. Então a gente faz a previsão de decisão. Estou trazendo o caso jurídico, que a gente tem trabalhado no setor imobiliário, e é o mesmo raciocínio. Se eu tenho lógica é a dados para mesma. trabalhar, eu consigo prever o que vai acontecer. Então, tem escolha de bairros onde você pode investir. É aqueles bairros que vão ter o maior gradiente, a maior taxa de crescimento de valor, e aí eu vou comprar imóveis ali para investir. Né? E que nem sempre é o que já está mais valorizado. Não, né? de Existem forma áreas alguma. de desenvolvimento. Às vezes é a área Verdade. que você nem imagina Nem que vai ter imagina. nada ali. É uma área que você diz: eu não quero comprar aqui porque não vai dar nada. Mas é a área que vai ter a maior taxa de retorno. Exato. Né? No imóvel, que pode ser um imóvel popular, pode ser um imóvel de luxo, mas que vai te dar o maior retorno se for naquela área. Sim. Então é decisão data-oriented, baseada em dados.
o mercado está seguindo essa tendência. Você vê nas empresas, tudo é baseado em dado. Né? Então, por que a gente vai tomar decisão baseada no feeling? Eu tenho um feeling que o bairro tal vai ser melhor. Não, os dados te dizem que vai ser melhor. Eu sou apaixonada por esse negócio de pesquisa. Assim, quando a gente faz, que vem a empresa, né, fazer a apresentação, a gente fica... como assim? Né? É muito bonito a gente ver. Vamos contratar os modelos preditivos. Eu já tô aqui. Legal. Eu já tô aqui, mas porque veja, é muito melhor você fazer uma coisa dessa. Com né? certeza. Porque quando você trata a pesquisa da pessoa, olha, porque eu tô pensando assim, se faz sentido. Se eu vou lá com um checklist e faço uma pesquisa para aquela pessoa, o estado daquela pessoa naquele momento vai fazer diferença na resposta. O estado financeiro, o estado emocional. E uma coisa dessa não vai fazer muita diferença, né? Essa coisa dos dados, ele não vai ter a ver com quem está respondendo a pesquisa. Tô pensando aqui, Mariana, imagina a quantidade de pesquisa sobre a Pernambuco que o Gustavo não fez antes de comprar. Olha aí. Antes de decidir ser parceiro. Dado é comigo mesmo. Então... Estamos bem avaliados. Eu vim pensando assim, ele olhou pro branco do olho. Estamos ele bem botou, sabe o que ele fez? Ele botou os 1000 processos para saber se tem alguma coisa de processo. Depois botou a 1000 Depois avaliou a empresas. empresa, depois avaliou todos os terrenos, depois avaliou todas as uma- construções. Foi até no banco de dados, sei lá, de exame de sangue. Valorização Pra do saber se a gente tem mercado. doença. Pode crer. Então, Tem um escritor... Não, mas é um mundo legal, é um mundo fascinante esse mundo de dados. E as empresas estão cada vez mais olhando com uma Porque atenção maior. existe a repetição. Né? Existe a repetição, ponto. Você só precisa do modelo isso. matemático para captar. Isso. É aquilo. Que no olho a gente não consegue. Imagina olhar uma base de dados com milhões de linhas. Tu não vai conseguir achar um padrão ali Verdade. fácil. Agora, constrói um modelo matemático para fazer aquilo, faz rápido. Né? Faz rápido. Tem um escritor russo, Isaac Asimov, e ele fala muito, ele até criou uma obra fictícia, né, chamada Foundation, Maravilhoso. em que você analisa os dados do passado para prever futuro. Né? E isso aí tem muito a ver com o mercado da gente, porque eu costumo dizer, a gente está comentando isso hoje, né? Que eu tive bons mentores minha vida inteira, né? E aqui na Pernambuco a gente tem um mentor, né? Que é o Dr. Eduardo, e ele sempre fala muito isso. Tá? Ele previu a crise antes dela acontecer e por isso que a gente puxou o freio de mão, arrumou a empresa toda para passar pela crise, né? Sem nenhum problema mais grave, né? Então, assim, o mercado imobiliário ele é cíclico, né? Hoje em dia, a gente é bombardeado por uma quantidade de informação muito grande. A gente, pessoa física, né? Então, o que acontece? Você entra no site, entra no Instagram, entra no Twitter, entra... E vai chegando coisa, vai chegando. A dificuldade que você tem hoje, na verdade, é você conseguir interpretar, separar, primeiro, o que serve do que não serve, o que é fake e o que é real. E do que é real, o que é que você tem que fazer para montar o teu mapa, né? Futuro. É como se sempre a gente tivesse que ter uma planilhinha fazendo rodando esse mapa preditivo. É só contratar Gustavo e o modelo preditivo. Pra Acabou. tudo. E aí? Olha, até pra casar. Até pra casar. Bote aí, Gustavo. Bota aí. Mas com certeza. Aí, As chances desse casamento durar. Bota aí pra Com avaliar. certeza, você pode montar pra tudo. Pra foto de Instagram. Veja, quando as pessoas estão com um problema de namoro, casamento... esse é fácil. A mudança de perfil, você percebe claramente. Ó, pra O tipo isso. de post, etc. E sai as fotos do ex-namorado todas. Não, é Se fácil. o laço o cabelo vira pro lado, né? Quando você quer, você percebe completamente a mudança de perfil. E aí já é uma outra modelo preditivo Olha, você para conversar análise com de um imagem. economista que trabalha dados. Meu Deus, muito Mas, boa essa conversa. complementando, né, se você parar para pensar um pouquinho, a gente estava até comentando sobre isso, acho que 2 semanas atrás. A gente teve um aumento, né, no preço de venda de metro quadrado aqui em Recife, em região metropolitana, Recife, Pojuca, Cabo, né, São Lourenço, toda essa região. A gente vinha com o mercado anterior a 2008 estagnado de preço. Né? A gente vendia a unidade a 3 mil metros quadrados, 3.500, na praia 4 e pouco. Né? E esse negócio deu um salto, né? Na época, em 2009, que eu me lembro de uma reportagem dizendo assim, Recife hoje é das capitais que tem o preço real por metro quadrado mais caro do Brasil comparado com Leblon. Né? Comparado com Leblon. Eu lembro. Né? Então, Eu para lembro comprar em disso. Recife tinha que ser, né? Tinha que ter. Né? E daí para frente, a gente entrou em 14, né? Em 14 para 15 numa crise, os preços arrefeceram, a situação econômica do país mudou, né? Você teve um impeachment, veio a crise da Dilma, depois você teve pandemia, parará e tal. Só que aqueles preços, né, que estão lá,
aqui em Pernambuco, por exemplo, em Recife, eles não desceram. Eles desceram um pouquinho, depois subiram e ficaram ali margeando aquela ideia lá de 2010, tá? 2009, 2010. O que acontece? Se você pegar a reportagem que saiu na semana retrasada, falando sobre os preços em Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, para mim, eles são um modelo preditivo para o que vai acontecer no resto do país sempre, né? Porque eles arrastam o resto do país. Então, eles largam na frente. Onde começou a crise primeiro? Rio e São Paulo. Onde ela terminou primeiro? Rio e São Paulo. Né? E o preço que essa reportagem lá está dizendo, que o Leblon está falando de imóveis de alto luxo e tal, e dizendo que a média no Leblon é 30, 33 mil reais o metro quadrado, e que os imóveis de alto luxo chegam a 44, 48 mil e tal, e o mercado assim, assado, comparando o Itaim também e tal, e aquilo me chamou a atenção. Né? Eu digo, porra, o Leblon há 10 anos atrás era igual a Recife. Né? Tudo bem, os estados lá estão lá, ó, moendo muito na frente da gente. Pernambuco é um caso atípico hoje em dia, né? Já foi o segundo maior estado do Nordeste durante muito tempo, já foi o primeiro, já foi o segundo, né? Hoje em dia está ali entre quarto ou quinto, né? Principalmente em índices. Reflete muito, né? Reflete demais, mas vai largar também. Essa tendência ela vai chegar aqui, vai chegar talvez daqui a um ano, talvez daqui a um ano e meio, ou mas seja, se a economia continuar, é de crescimento. E aqui esse preço de 8, 7, 9, 10 mil reais que a gente vê hoje em Recife, em vários bairros, ele vai descolar. Então, no meu modelo preditivo de interpretar essas informações, né, eu cheguei à conclusão de que quem está comprando hoje tem que comprar hoje, porque isso vai valorizar muito. Olha aí, gente, anotem a dica de Franklin. Comprem agora! Eu acho. É feito na praia. Na praia descolou, principalmente depois da pandemia, né? O preço deu um boom. E também a praia tem muito a ver também com escassez de terreno, né? Sim, com certeza. A praia, ela não é tem muito mais, curta, né? Querendo ou não, né? O espaço é curto, né? Exatamente. Gustavo, uma curiosidade. Você é professor da Federal, certo? Qual é a faixa etária, assim, dos teus alunos? Meus alunos. Mariana, isso é bem curioso, né? Que todo ano eu fico mais velho e os alunos não ficam, né? É horrível. Alguma coisa acontece. Mas quando você entra na faculdade, você entra, eu acho que ali por 17, 18 anos, 19 anos, né? A média. Então você tem ali no curso de economia 4, 20 anos de idade, né? E depois tem o mestrado e o doutorado para quem for fazer, aí vem um pessoal um pouco mais velho. Mas, e essa turma, assim, como é que você vê o comportamento dessas pessoas com relação a imóvel? Olha, eu falo que com relação assim, ao desapego, né? Se fala muito nessa geração, né? Do desapego, eu acho que a pandemia mudou um pouco isso. Como é que você vê o comportamento, assim, dessas pessoas? Eu tenho muita curiosidade eu sempre fico pensando, olhando para a turma de 20, que ainda não é nosso cliente, porque ainda vai começar no mercado de trabalho. O que é que essas pessoas de 18, 20... Como é que elas estarão, né? O que é que elas desejam nos próximos, 5 anos, 6 anos, que é quando vai poder ter uma condição financeira, de repente. Mas eu gosto muito, assim, de analisar o comportamento dessa turma que está na faculdade. Com né? certeza ele tem um modelo preditivo. Eu queria muito ter. Mas eu acho que Gustavo fazendo a aula, assim, já pensar para essas pessoas aqui, vão comprar não sei o quê, vão um imóvel que está lá na minha... Veja, é possível fazer modelo preditivo para calcular a propensão das pessoas comprarem um imóvel, né? Isso, você tem renda das pessoas, você tem situação familiar, etc e tal. Mas, veja, eu nunca conversei isso com um aluno, porque eu acho que é uma coisa realmente, pela faixa etária, coisa mais distante. Em termos de tendência, eu vejo aí uma opinião só, mas não tenho muito dado empírico para basear, não. Mas, veja, eu acho que imóvel sempre vai ser imóvel, né? Você sempre vai precisar de uma residência, né? As pessoas precisam morar em algum lugar. Elas podem decidir alugar um imóvel, elas podem decidir comprar um imóvel maior ou menor, mas é uma decisão que a residência você sempre vai precisar. Eu não sei se a tendência é mais... Não sei se eu posso dizer que ficou mais difícil ou não. Recentemente eu estava conversando com uma professora americana que estava nos visitando aqui. Ela falou, eu noto que nos Estados Unidos ficou mais difícil para os jovens comprarem a sua casa, né? Você tem lá o mortgage rate, financiamento habitacional, etc e tal. Ficou um pouco mais difícil. Mas as pessoas, obviamente, vão ficando mais velhas e sentem a necessidade.
o que eu me preocuparia, talvez, é que tipo de imóvel. Eu acho que isso é uma coisa que eu me preocupo, que eu estava pensando um dia desse. Será que a pandemia, com certeza, né, fez as pessoas buscarem lugares mais confortáveis, talvez um pouco maior, né, para ter um conforto melhor ali. Mas será que os jovens, a tendência não é talvez são apartamentos, né, menores que eu digo, né, sem ser aquela coisa, né, extravagante, mas mais simples, menor, mais fácil, bem localizado, né, que tem a mobilidade. Exatamente, né? Então, será que é uma tendência? Eu não sei, veja, eu tô falando bolso, sem, né, dado empírico. Que dê para comprar, porque se você vai para um apartamento de 150 metros, é um outro valor. É claro. Né? Então, e eu acho que a percepção das pessoas tem mudado, sabe? Com certeza também, Gustavo, enquanto ele não consegue comprar, alguém comprou e ele alugou de alguém. Sim, então, claro, ele precisa de um teto para morar, né? Exato. Enquanto ele não está na casa do pai, etc., ele vai precisar de um teto para morar. Mas assim, é curioso porque recentemente eu estava em Fortaleza, fui lá visitar Fortaleza e eu vi um monte de construção. Fortaleza está construindo bastante, né? E aí eu vi um prédio lá, a Mariana deve conhecer, um prédio enorme. Impressionado com o mercado de Fortaleza, viu? Como tem gente para comprar e o preço, eu fiquei curioso, né? Aí eu fui atrás desse apartamento, fui atrás da construtora, liguei, perguntei. Um apartamento de 820 metros quadrados. Eu acho que em Pernambuco a gente não tem apartamento sendo construído de 820 metros quadrados, né? Não. Construído tem, mas construindo eu acho que não temos. Então, e não foi só um, não. Tem um apartamento lá que eles estão construindo com 600 e tanto. É tudo assim, 600, 700 e tal. E aí eu fiquei me perguntando como economista, analisando dados, o que é que será? Será que as pessoas... primeiro, será que o perfil das pessoas do Ceará é diferente? Será que tem muita gente de fora com capital estrangeiro comprando? Pode ser em Natal, né? Pode ser aconteceu exatamente. Isso. Ou será que é a sociedade, sabe? Mariana, Tânia e Franklin. A sociedade... Eu não sei se Recife... E aí é difícil dizer se já passou por esse estágio, ou se a gente ainda vai passar por esse estágio, mas a minha percepção inicial foi que a moradia, a residência, ainda é um símbolo de status muito grande em Fortaleza. Então as pessoas... Posso estar falando besteira, tá? Me corrijam que vocês entendem de mercado, mas... Então eu moro num apartamento de 820 metros quadrados. Então aquilo é muito importante. A minha percepção é que isso já passou um pouquinho por aqui. E aí a residência deixou de ser aquele símbolo de status, né? Símbolo de status é outra coisa. É investimento em educação, é viagem, é conhecimento, é cultura. E não só o mostrar. Eu não sei se é isso, mas é uma coisa que me impressionou. Então eu estava pensando em tendência, e a sua pergunta é importante, o que os jovens vão querer? Talvez, na minha visão de um jovem mais moderno, nessa geração que vem, eles busquem apartamentos de tamanhos médios, simples, fáceis, baratos, de manutenção, mais contato, né? Bem localizados e que ele tenha uma boa moradia, um serviço do lado, exatamente. Eu acho que busca também, não só o apartamento, como ele está falando assim, a questão de fácil manutenção. Sim. Entendeu? Que não tem que ter necessariamente com serviços, a faxineira, né? Com serviços. Vai tudo quebrar, sabe? Um monte de gente para lavar e taxa de condomínio não seja alto, né? Porque às vezes, eu acho que é isso que eu tava pensando, sabe, Gustavo? Porque o que aconteceu? Recife passou por uma época desses grandes clubes, né? Eu vou morar, a propaganda, o marketing era 58 itens de lazer, né? Verdade. 99 itens de lazer. Isso tem um custo, querendo ou não. Claro. Né? Então, essa turma mais jovem, de repente, não adianta você ficar insistindo em 59 itens de lazer se o que ele quer é uma vida mais prática. Isso, mais prática, né? mais simples, mais sustentável, né? Tem alguns itens de lazer, inclusive, que eu diria que estão meio superados, né? Por exemplo, lá em casa mesmo, ninguém vai na piscina do prédio. Ninguém. Mas se você fizer uma pesquisa, todo mundo quer piscina. Não. Mas talvez... Vai dizer que o prédio não tem piscina. Não tem piscina, mas a piscina hoje eu acho que é muito mais o status. Franklin, né? Eu combinei com minha filha que eu ia sair daqui, chegar em casa e tomar um banho de piscina com ela. Por quê? Mas, gente, estamos mais de uma hora conversando. Sério? Seríssimo. Bastidores. Bastidores balançando a cabeça. É sinal que a conversa tá boa. Agora, essa questão é interessante, Franklin. A gente tem Marcílio, né, que é nosso arquiteto, né, que você conhece o pessoal lá de Pontual. Ele é muito engraçado, porque ele é muito objetivo, muito prático, aquela pessoa muito... Ele bem enxuto, né, a vida dele. Isso. E ele sempre falou essa questão de lazer. A gente sempre, querendo
querendo florear, bota isso, bota não sei o quê. Aí ele sempre vai Pro racional. Pro racional. Não adianta, salão de festa é assim. Aí a gente bota não sei o quê, bota não sei o quê. E ele sempre foi muito racional. E toda vez que a gente quer enfeitar e tal, não sei o quê, ele vem... No meu prédio, tiraram a piscina para colocar não sei o quê, né? No meu prédio, no prédio vizinho, tiraram o lazer para fazer não sei o quê. Então, termina que realmente é floreio, mas tem o básico, que é a história, né, de Gustavo chegar em casa com a filha, a piscina. E eu acho que tem um componente As aí necessidades da família. que hoje em dia, como a gente tem casa na praia, acaba que no final de semana você não fica aqui. Então você não aproveita o prédio, né? E aí acaba que hoje em dia, como muita gente, né, busca uma segunda moradia, né, que esse era o ponto, eu acho que é importante. O modelo preditivo, ele tem essa parte também, né, que é a busca dessa segunda moradia, né? A gente vai bombar na pesquisa de Gustavo, ele foi colocar ali no gráfico dele a compra de imóveis de segunda moradia. Você vai dar Pernambuco. Agora, por Mas exemplo, sem dúvida, a compra de segundo imóvel aumentou bastante. Aumentou muito. Rapaz, veja, eu estava comentando, eu tive Covid recentemente. E só quem tinha era quem tinha muito dinheiro, né? Só tinha segunda moradia, quem era rico. Tem acessível. Né? Sim. Eu tive Covid agora em junho, no São João. É a primeira vez que eu tive. E aí eu fiquei em casa, 7 dias. Despachei os meninos, né? Por causa dos avós, e fiquei em casa, eu com minha mulher. E a gente ficou num apartamento, tem um apartamento de 150 metros. E ficou eu e ela circulando para um lado do apartamento, para o outro, para um lado, para o outro. E pensando, já pensou se os 3 estivessem aqui durante 3 meses? Porque a gente foi pra praia, entendeu? Então, na pandemia, a gente se mandou pra praia. Então, muita gente tem esse sentimento hoje. Talvez não essa geração mais nova, né? Mas as gerações mais velhas. E outra coisa que eu fico me perguntando, essa geração alfa que diz assim, que é muito desapego, é muito, eu não quero. Beleza, experimenta ter teu primeiro filho. Porque às vezes é necessidade. As coisas mudam, né? Entendeu? Hoje a gente estava numa palestra escutando aqui uma pessoa falar, e ela dizendo assim, o quanto que a maternidade muda a cabeça dos pais. Né? E engraçado essa questão dessa geração. Eu acho que está tendo... Vai o economista aí dizer. Eu acho que está tendo uma onda meio contrária a essa coisa do desapego. Eu acho que está tendo uma onda dessa geração também de voltar à coisa tradicional. Às origens. Para voltar às origens. Eu tenho sentido, sabe assim? Eu tenho um filho adolescente e... A minha casa é o ponto de convergência dos amigos, né? Então, eu escuto muito a conversa dos amigos. E eu sinto deles uma coisa meio que de apego, sabe? Assim, de uma querer... volta pra tradição. Eu sinto, volta pra... sabe? Eu sinto. Lógico que na minha casa, meus filhos têm a mim como exemplo do mercado, né? Do mercado. Mas para eles, ter casa própria é a vida deles. Para eles, não existe essa opção de que eu não vou morar, vou ser nômade, né? Para os amigos também. Os amigos valorizam demais, os amigos falam muito. É assim, como é bom ter a casa para receber os amigos. Que bom ter a casa para receber os amigos. Eles valorizam muito isso. Então, talvez... Por isso que eu fico perguntando essa coisa, sabe? Da turma da faculdade. Porque existe uma turma do desapego. Existe. Mas existe também, eu acho, talvez uma onda da valorização dessa coisa. Eu não sei se a pandemia veio ou tal, mas é a volta dessa valorização da segurança, né? Do patrimônio, da casa, sabe? Essa coisa ancestral voltar, né? Do aconchego da família, de ter um canto, de ter a segurança. Chega a ficar arrepiada, assim, com as pessoas, o que passaram, quem morava em apartamento alugado, o medo de não ter o dinheiro para pagar o aluguel, o medo de ser despejado e a pessoa precisar do aluguel, de precisar do imóvel, né? Então, o risco que essas pessoas passaram, talvez a gente vá enxergar o comportamento depois. Mas essa turma da faculdade é o nosso futuro cliente, né? Com certeza. O que eu percebo muito, é o interesse por investimento. Isso é claro. Não tá? é uma coisa que... Isso é claro. Aí isso é claro. Todos os alunos chegam... Né? O imóvel é uma alternativa. Mas todos chegam com a cabeça, hoje em dia, os adolescentes, e aí... Vê XP, fundos, mercado financeiro. Então, há um interesse crescente da população brasileira. Isso aí não é Gustavo falando, mas isso aí são dados, obviamente, que já mostram. Fundos imobiliários e imóveis é uma forma de investimento, né? Então, certamente isso tem, claro, um interesse, né? Deve vir uma busca maior dos jovens
Por investimento, de forma por de essa investimento. palavra, né? Pelo menos por essa palavra, investir, né? A gente quando fala em investimento, parece que é investimento só para aferir renda, né? Mas não é necessariamente. Investimento pode ser a compra de uma casa própria, em que você está fazendo Nosso ali... famoso boleto compulsório. Ali o custo do seu capital, né? Então você tem um dinheiro, você pode comprar a casa própria, aquilo lhe traz... Então isso é uma forma de investimento. É investimento, né? Então, é investimento. Então e isso a gente vê claramente. Isso a gente vê Porque claramente. as pessoas estão ligadas nisso, né? Muito Os jovens mais, estão ligados muito nisso, mais, né? Não muito está mais. alienado. Não, né? muito tá mais. perdido. Eu acho que a gente está chegando, Vamos né, deixar no Gustavo nosso tomar banho tempo. em piscina com a filha dele. Mas antes da gente encerrar, eu queria que cada um pudesse deixar uma mensagem final sobre esse tema principal, né? Da visão de vocês, do que é que vocês poderiam dar de sugestão, de orientação, de investimento em imóvel, partindo do princípio que a pessoa não está na dúvida se vai investir em imóvel ou não, mas partindo do princípio que a pessoa já decidiu investir em imóveis, assim, cada um. Qual era a sua sugestão que você pudesse dar, Tânia? Você que é do marketing, você que tem muita informação. A gente tem, eu sei que é informal, mas a gente tem muita informação, né, de mercado. Qual era a dica que você apesar de eu ser uma pessoa bem emocional, eu vou dar uma dica racional. Milagre, gravem. A pessoa do marketing vai ser racional. Pesquisem a empresa na qual vocês vão investir. Né? Busquem uma empresa que tenha valores, princípios sólidos, né? Que tenha entregas bem feitas, né? Que tenha compromisso com o cliente, que tenha compromisso, né, com os parceiros. Né? E busquem uma empresa que seja sólida. Né? Ética correta, transparente. Isso tudo influencia muito. É claro que eu estou falando da Pernambuco Consultora, mas... Não, mas vamos tentar ser um pouco imparcial, né? É impossível, Mariana. Mas, assim, existem outras empresas, eu acho que você fala no isso mercado. porque o nosso dia a dia, a gente conversa muito sobre ética, né? A gente conversa muito sobre isso no nosso dia a dia. Princípios, valores, ética, transparência, né? E tudo isso não só na relação com o cliente, mas na relação com todos os parceiros, na relação com os funcionários, na relação com o meio ambiente, na relação com a sociedade. Tudo isso é importante pra gente, né? Tanto é que a empresa tem aí todas as ISOs, né? E estamos buscando cada vez melhorar. Né? Tem outras empresas muito boas no mercado, né? Então, só pelo amor de Deus, não comprem, como eu costumo dizer, Zé do Coco, pelo amor de Deus. Bio da esquina, né? Invistam numa empresa sólida. Né? Isso. Você, Franklin, qual era a orientação que você daria? Você que é o homem do dinheiro. Eu acho que é um tripé. Né? Já que a pessoa já decidiu comprar um imóvel, né? Já decidiu investir em imóvel para mim ele é a melhor opção. Sempre foi, na verdade, e hoje em dia mais ainda, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Agora, o tripé é uma parte disso que Tânia falou, né? Para comprar de uma empresa que seja realmente sólida, né? Que tenha documentação, né? A gente faz incorporação imobiliária, né? Então, assim, tudo registrado em cartório. A gente não lança se não tiver registrado em cartório. Se você quiser saber os materiais que vão ser usados, está lá no cartório. Né? A gente faz uma afetação da obra. O que é a afetação da obra? A gente separa o patrimônio da obra, né? Então, a obra ela não faz parte mais da Pernambuco Construtora dentro do núcleo da Pernambuco. Ela é feita fora, né? Pertence a Pernambuco, mas se houver qualquer problema financeiro com a Pernambuco, ele não afeta a obra, né? Ou seja, o cliente está protegido. Ele está protegido, diferente de obra por condomínio, diferente de obra por administração, diferente de outros tipos de construção que existem no mercado, aqui em Pernambuco em particular bastante, né? Isso é uma coisa importante. O segundo é qualidade. Eu não posso querer um carro de luxo pagando o preço de um carro básico. Não dá, né? Porque o carro básico ele é todo de plástico. Né? Ele é mais simples e ele tem uma serventia. O carro de luxo, ele tem outros acabamentos que custam, e aquele acabamento ele tem um valor, né? E ele representa para você na revenda, estava até comentando isso com um amigo meu, né? Que ele representa o imóvel que você vai vender, né? Ele representa para você ali aquele acabamento, aquele padrão de qualidade que Tânia também destacou, né? Que a gente tem hoje um movimento muito forte na direção do ESG, a gente tem várias certificações ISO há anos, né? Isso tem um valor, né? Como o Gustavo falou, isso tem um custo, né, para fazer e tem um valor para quem compra. E o terceiro, obviamente, é dinheiro.
né, o seu dinheiro ele rende mais aplicado ou ele rende mais no imóvel, né? A gente não pode ter essa tendência de imediatista. Até quando o Gustavo estava comentando aqui dos alunos, eu fiquei pensando assim, que a palavra investimento hoje é você entrar lá na XP, né, e ver lá um hall de possibilidades de investimento, percentual lá, tudo, bota o dinheiro, investir. Sim, isso é um investimento de curto prazo, né? Esse é o básico, você vai remunerar ali um valor, mas o imóvel ele vai ter um ganho para você muito maior, né? A gente deu vários exemplos aqui ao longo dessa conversa e eu acho que é isso que a gente tem que mirar quando a gente decide comprar um imóvel, né? São essas valorizações e como a gente comentou, Gustavo deve ter esses números, esses dados aí todos, que esse preço em Recife, ele vai subir. Recife, eu falo região metropolitana, ele vai subir porque não consegue ficar embaixo. Os custos subiram, por que o preço não vai subir? Entendeu? É só questão de tempo, né? Então, eu acho que esse tripé é que ele formata, para mim, nessa decisão. E agora sobrou para o economista. Sobrou para mim, né? Sobrou para o economista. Veja, não sobrou nada, praticamente. Acho que a decisão, partindo do pressuposto da sua pergunta, que é você já tomou a decisão de investir, né, em imóveis, o que seja, eu acho que, claro, buscar empresas sólidas, acho que isso é condição, né, básica, tem que seguir daquela maneira. Uma empresa que se acredita, que acha que vai entregar a obra, que olha a qualidade. E isso você tem como aferir, né? É só você olhar em volta, fala com um amigo, fala com outro, dá uma olhada nas obras, vê se foi tudo entregue e vê se, obviamente, aquela construtora que você escolheu é realmente uma construtora sólida que cumpre o que falou. A decisão, fora isso, eu acho que a decisão, dado que ele já tomou a decisão de investir, fica aonde eu vou investir, né? É um imóvel comercial, é um imóvel residencial, né? Então eu acho que ele tem que buscar, claro, aí o seu perfil. O que é que eu quero com aquele investimento? Eu quero um investimento de longo prazo, eu quero um investimento que daqui a 15 anos eu tenho o meu capital protegido, mais o rendimento. Eu quero um investimento comercial em que eu alugue e receba o aluguel ali mensal. Então, existem várias maneiras de você compor sua carteira de investimento. Então, eu acho, para finalizar, analisa o mercado, analisa o que é que está rendendo bem, o que é que está ruim, o que é que está, né, indo bem, qual é a perspectiva de crescimento de imóveis comerciais. Será que tua cidade já está saturada em imóvel comercial? Será que imóvel residencial é a melhor opção? Analisa o mercado, pega o máximo de dado que você puder. Vai nos sites que tem um monte, pega o dado, planilha, bota tudo, faz a tua análise e investe. Faz o trabalho de casa, né? Faz o dever de casa. Eu acho que, né, isso é a dica. Acho que é o que eu iria só para a gente fechar, complementar, com relação à questão do valor, né? Como eu trato muito, assim, converso muito com os clientes e trato muito com a equipe comercial, às vezes eu sinto essa questão do valor, às vezes acontece uma certa frustração com o cliente. Ele sai de casa acreditando que ele vai achar o apartamento dos sonhos por um valor, né? A família está disposta a 500 mil e sai de casa com aquele imóvel que ele sonha. E quando vai para a rua, ele vê que aquele imóvel que ele sonhou, do tamanho que ele sonhou e tal, de repente não é bem aquele valor que a família e que eles imaginaram, né? Eu vejo que isso acontece muito, fica em desequilíbrio, às vezes, o que a pessoa... A expectativa versus realidade. Então, assim, o que eu gosto sempre de dizer para o cliente, que às vezes vale a pena abrir mão um pouco desse sonho, né, dessa coisa que a pessoa saiu de casa para um apartamento ou maior, no bairro mais caro, ou muito tal, ou muito fácil, ou muito tal, pela segurança, né? De repente, é melhor abrir mão, por um exemplo, de um andar. Você não vai morar lá no 20º, mas você vai morar num 3º, mas você vai morar num empreendimento bom, né? Poder equilibrar um pouco com o valor que a família está disposta a investir e também com o imóvel que vai comprar. De repente, compra um pouco menor, mas de uma empresa que tenha isso tudo, ou de um bairro que tenha isso, ou um produto que está dentro desse perfil que a pessoa, né? Tem da necessidade. De repente, eu saí e vou comprar um de
Tem, mas se eu achar um de 80 e de repente eu vou abrir mão dessa área, mas eu vou estar dentro... Em detrimento de outras características. Em detrimento de outras características. Da segurança, e da segurança também financeira, para a pessoa também não dar um passo maior do que a perna. Porque às vezes, para atender a essa expectativa, às vezes eu vejo que o cliente dá um passo maior, né? Ou compra ruim, eu só quero se for desse tamanho, então eu vou atrás do ruim, porque eu quero desse tamanho, eu quero nesse bairro, mas eu só vou investir esse valor e faz uma compra ruim. Então, eu sempre recomendo que vá atrás da segurança. Né? De repente, abrir mão de um andar. Você não está no mesmo prédio, não está no mesmo salão de festa, não é o mesmo, né? Não, porque eu quero à vista. Eu disse, mas você não vai estar num apartamento tão bom, abra mão um pouco disso, se é o valor máximo que você pode investir, do que você investir no ruim e tá lá no 20º e tá numa localização que não é bacana, num bairro que não é ascendente, né? Não tá dentro daquele perfil lá que traçou, né? Eu acho que essa questão, complementando só o que vocês falaram, essa questão do equilíbrio entre a expectativa e a realidade do que a família tem para investir, para nem ser além, para depois ter que refazer. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, mas ser equilibrada, né, com relação a tudo isso que vocês falaram. Acho que é isso, pessoal. É isso. Tem um presente para dar para o nosso convidado. Que é isso? É um mimo só, para agradecer. Você emprestar o seu cérebro, Não fiz nada, o seu é um prazer. tempo, Gustavo, para Mário, você. É que uma lembrança isso? nossa, certo? Não precisava de jeito nenhum. Prazer estar aqui com vocês. Emprestar Prazer. seu cérebro, meu Deus, você contribuiu demais. Me convidem sempre que eu venho. Podcast, gostaram, pessoal? Bastidores, gostaram? Agradecer a vocês, ao tempo de vocês, tá? Demais aqui estar com a gente. Gustavo, você enriqueceu o nosso episódio. Queria deixar aqui a comunicação para te achar. Tem algum meio que o pessoal... Quero conversar com o Gustavo. Como é que te acha? Eu tenho... Pode ser o Instagram. Acho que eu tenho um Instagram, Professor Gustavo Sampaio, se quiserem procurar. Ou e-mail, gustavo.rsampaio@gmail.com. Então, pessoal, mandem lá dúvidas. Gustavo vai será gostar. um prazer. Se eu puder ajudar. Que bom. E vocês, como é que acham vocês? O meu tá fácil, né? Pernambuco Construtora. Verdade, fica lá e manda pra Franca. Manda um recado pra mim e pra Franca. É verdade. Pessoal, e vocês vão nos achar, tá? Todas as plataformas, no Spotify, no YouTube. Nosso Instagram é Pernambuco Construtora, @Pernambuco Construtora, tá? Visite a gente, comentem, deem dicas sobre o nosso podcast. Me acham também no Mariana Vanderlei 1, tá? Façam lá comentários no meu Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu achei maravilhoso. Vou sair daqui inteligentíssima com tudo que eu aprendi. Espero que vocês tenham gostado. E façam comentários e cliquem lá e curtam e sigam a Pernambuco Construtora.